Mas na figura de gestora, o que vai ser feito? Uma análise criteriosa, sem conversa de compadres, de tomador de serviço, para a pessoa jurídica que está desempenhando esse serviço, para que sejam analisados os prós e os contras e alterado aquilo que for para o bem-estar da comunidade de São Gabriel. Isso é ponto número 1. É muito forte chegar a dizer se aquela coisa, se eleito for, farei tal coisa. Nós temos que saber em que condições estão essas coisas. Né? Nós temos que saber o que embasa tudo isso. Nós temos que ter muita maturidade e responsabilidade para tratar um tema tão sério. Claro que tem problemas que nós não vamos resolver por falta de dinheiro, sim. Mas nós temos que sair da bolha e do isolamento político que a cidade está para ir atrás de recursos. Deixo a sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade dos rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida sistemática e escandalosa. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ler, né, a carta de Getúlio Vargas, e eu não poderia perder essa chance neste episódio, esse que é o nosso 21º episódio daquele que é a tua, a minha, a nossa Vozcast, com a convidada de hoje. Ela que é vereadora, advogada e pré-candidata a prefeita. Eu falo de Malu Bragança, seja muito bem-vinda. Obrigada, Júnior. Obrigada, Carol. Em primeiro lugar, parabéns pelo podcast, parabéns por essa alternativa importante para a comunidade gabrielense de informação, Júnior. É um papel fundamental que vocês exercem aqui. E que coisa boa estar aqui, agradeço muito o convite. E estamos aqui para dialogar contigo, com a Carol, com a comunidade de São Gabriel, para que conheça um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho. É uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, muito importante estar aqui neste lugar tão bem organizado, tão bem estruturado por vocês. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um bate-papo muito bom, muito saudável e que a gente vai poder trocar muitas ideias aqui hoje. Muito bem. Eu que agradeço o aceite do convite, né, o desafio. Eu sei que não é fácil a gente encaixar o espacinho na agenda ali, mas mais uma vez faço isso agora de forma pública. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o desafio. Antes da gente entrar propriamente na nossa conversa, Malu, vamos falar aí sobre a tua origem, tua infância, família, enfim, vamos falar sobre a atuação parlamentar, vamos falar também da pré-candidatura, né? Mas eu preciso apresentar o nosso time de parceiros, eles que nos ajudam, que nos incentivam a tocar em frente o projeto e a levar esse monte de conteúdo, de informação para as pessoas, tirar essas dúvidas que muitas das vezes pairam por aí. Então eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Eu falo de Pansagula, não perca tempo, vá de Pansa. Telefone WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados, na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na Rua Ceará, 774. Bairro Elbio Vargas, Santa Helena, número 64. Número para contato, telefone WhatsApp é o 559-9918-2326. O Mercado do Nelson e da Lídia trabalha com produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Nós também contamos com a parceria da Árida Costa, estética facial e corporal, desde 2003 atuando na área da beleza. Agende seu horário pelo telefone WhatsApp 559-9926-5749.
E também não poderia faltar ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, no teu computador, na tua televisão. Eu estou falando de New Life Fibra, a melhor eleita no ano passado, no ano de 2023, as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. E a nossa mais nova parceira, a Oralsim São Gabriel, ela que nos faz sorrir à toa, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone e WhatsApp para contato é o 559-9143-1606. A clínica fica localizada na Avenida Antônio Trilha, 1749, próxima ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia. Malu, fiz questão de abrir aqui o nosso episódio com um trecho da carta de Getúlio Vargas. Achei importante fazer o registro, né? Tu fez uma troca de partido no ano de 2023, optou pelo trabalhismo, né? Partido Democrata Trabalhista, é isso? Trabalhista. Democrático Trabalhista, PDT, uma história incrível, com grandes personalidades, não tem como a gente deixar de lembrar do Leonel Brizola, né? Um patrono da educação, sempre defensor da educação pública de qualidade para o nosso povo. Mas antes da gente entrar propriamente nisso, Malu, falando um pouco da tua vida pessoal, da tua intimidade, né? Qual é a tua origem, a tua história? Assim, quando tu olha para trás, te recorda da época da escola, ensino fundamental, ensino médio, o que tu pode compartilhar com a gente? Bom, eu sou uma gabrielense de 35 anos, nasci em 28 de outubro de 88, aqui em São Gabriel, numa família de gabrielenses, né? A origem da família da minha mãe era boa parte de Santa Maria, residentes em Catuçaba, no interior do município, e a família do meu pai, com origem em Livramento, depois acabaram vindo para São Gabriel e aqui criaram suas origens. Eu faço parte de uma família de 4 filhas mulheres, eu sou a terceira filha, e tive uma infância sempre aqui em São Gabriel, sempre voltada à nossa cidade, a questão da zona rural, tem um apego, né, muito grande, um apreço também a essas questões da nossa terra, aqui de São Gabriel, tem uma ligação muito forte com o interior do município, e eu sempre mexo, e o pessoal dá risada, que eu tenho um umbigo enterrado em Catuçaba. E é verdade, porque o meu avô, que hoje tem 94 anos, meu avô sempre teve esse hábito de cada familiar que nascia, quando caía um umbiguinho, enterrava numa estronca lá na Fazenda Boqueirão, lá em Catuçaba. E a gente tem esse amor pelas coisas da terra, né? Eu tive a minha infância aqui em São Gabriel, como eu disse, estudei até o 5º ano na escola Fernando Abbott, em frente à casa dos meus pais. Do 6º ao 8º ano, naquela época, a 8ª série, né? Estudei na Escola Marista, Ginásio São Gabriel. Eu recordo que a minha irmã, a mais velha, quando se formou em engenharia, depois de se formar em engenharia, também se formou em matemática e começou a dar aula na Escola Marista. Foi o primeiro trabalho dela aqui em São Gabriel. E eu comecei a estudar lá quando ela começou a trabalhar na escola, né? Então, eu estudei até o 8º ano lá, depois no ensino médio no colégio da Urcamp, onde fui novamente aluna da minha irmã, em matemática e física, e depois no ensino superior, morei 6 meses fora de São Gabriel, estudando, fazendo cursinho, pensando, né, naquela saída do ensino médio, quando a gente fica naquela confusão do que vai cursar, né, e eu tinha 17 anos, e 17 é uma idade, naquela transição da adolescência para a vida adulta, que a gente fica, né, aquele impasse do que vai cursar. Acabei depois retornando a São Gabriel, iniciei Direito na Urcamp, aqui, me formei em 2011. Em 2011 mesmo, no final do ano, já comecei a agilizar para abrir o meu escritório, fiz alguns cursos, algumas coisas, comecei a advogar. Estudei para concurso durante um tempo, né, tive ali 1 ano e meio, quase 2 anos estudando para concurso público e acabei ficando na advocacia. Acabei gostando de advogar, principalmente na área de família e sucessões, que é a área que eu trabalho hoje, junto com mais 2 colegas. E assim foi indo. E a política surgiu na minha vida quando ainda era criança, né? No ano de 2000, o meu pai disputou a primeira eleição dele como candidato a vereador. Foi o mais votado na época. Eu tinha 11 anos de idade e ali começamos, né? Já acompanhava a participação política dele e da minha mãe, mas não com mandatos, não exercendo mandatos, né? E a partir de 2000, quando ele exerceu o primeiro mandato de vereador, que a gente começou a gostar, né? Ficar ali, se inteirar. Eu acompanhava todas as sessões da Câmara, né? Ia todas as noites na Câmara e até... Abro um parêntese para dizer que como era bom aquela época que as pessoas acompanhavam as sessões durante a noite, né? Hoje as nossas sessões da Câmara, elas são de manhã, e eu acho que isso tira a possibilidade da comunidade, depois do seu horário de expediente, estar lá, porque embora todos consigam assistir online, né, ouvir pelo rádio a reprise, essa participação popular é algo que eu acho que ainda que precisa mudar no Legislativo.
E eu lembro que eu ia em todas as sessões, acompanhava ali durante todo o mandato do pai. Depois, em 2004, ele disputou uma eleição para vice-prefeito, acabou também sendo vencedor naquela eleição, e dali para diante a gente sempre envolvido nos pleitos eleitorais, e a gente, como criança, sempre acompanhando ali na volta e ouvindo muito sobre política e estando presentes em reuniões, em conversas e tal, e o gosto pela política foi assim. Ele veio já de berço, então, Malu? Veio de berço. Aproveitou essa entrada do teu pai na vida pública. Teu Isso. pai é engenheiro, né? Meu pai é engenheiro. Em 82, eu sou péssima com datas, mas eu acredito que foi em 82, 2 anos após ele se formar, ele retornou a São Gabriel, se formou em Pelotas, retornou a São Gabriel e foi o secretário municipal mais jovem da história da cidade. Foi secretário de obras do governo do ex-prefeito Balbo e depois secretário de transportes. Né? Então, antes de eu nascer... Na mesma gestão? Na mesma gestão. Antes de eu nascer, ele já tinha sido secretário, já tinha participado, né, de governos. E depois, eu nasci em 88, e depois ele em 96 também foi secretário de obras de uma outra gestão. E em 2000 que disputou a primeira eleição, sendo o vereador mais votado. Tem algumas particularidades, assim, da tua primeira à quinta série no Fernando Abbott. No Fernando Abbott. Eu tenho uma tia que foi professora lá, daqui a pouco tu chegou a ser aluno dela, a tia Silvina. Não foi ela minha morava professora. ali próximo, ali na eu Vila recordo Baltar. Dela, ali, recordo dela lá, mas não fui aluna. Ela é mãe do meu primo Robson. Uhum. A tia Silvina deu aula há muitos anos ali no Fernando Abbott. E uma outra particularidade que eu preciso compartilhar contigo é que eu fui aluno de uma das tuas irmãs. Da Clarissa. Exatamente, professora de biologia, se não me falha a memória. Não, física e matemática. Física e matemática, então foi isso. No Poli? No Polivalente. No Polivalente, já no ensino médio não era um aluno muito... Eu tinha lá minhas dificuldades, assim, dava um pouquinho de trabalho para os professores, mas fui aluno dela também. Mas foi rápido, acho que não chegou a completar o ano, eu acredito. Porque... a Clarissa deu aula no Poli há algum tempo e depois acabou trabalhando na educação especial. Né? Encerrou a participação dela no Poli na educação especial, depois foi transferida para outro município a pedido, né? Se mudou de São Gabriel. Eu não posso deixar de fazer o gancho aqui, Malu. Eu vi que no Jornal do Guido, no Jornal da Cidade, Sim. no Jornal do Guido Ávila, tem lá a charge do professor Beraldo, né? E o professor Beraldo fez uma charge bem interessante, em que ele fala que o futuro de São Gabriel passará pelo Colégio da Urcamp. Pelo Colégio da Urcamp. Né? E ali os possíveis pré-candidatos ali. E aí estavam ali as 3 figuras, né? Sim. Mesmo que colocasse ainda, senti a ausência do vereador Marlon ali, que também é pré-candidato, mas também aluno da escola da Urcamp. Claro. Então, assim, de uma certa maneira, não foge daquilo ali, né? Não foge daquilo ali. Nós fizemos... eu era um ano mais à frente, né? E o Marlon e o Rossano Farias um ano anterior. Né? Mas a gente faz parte de uma mesma geração, né? De estudo ali no Colégio da Urcamp. Uma turma muito bacana. A gurizada era... muito enturmada, né? Segundo, terceiro ano não faz muita diferença. As turmas eram basicamente bem integradas, assim. E eu recordo dos guris na escola. E hoje na advocacia, o teu foco é área de família? Família e sucessões. Família e sucessões. Isso. Estritamente isso? Estritamente isso. A gente recebeu aqui, um tempo atrás, a doutora Alexa Quevedo. Ah, sim. Uma brilhante profissional, Alexa. Exatamente, né? E atua... posicionadíssima nas redes sociais, né? E Sim. sempre trazendo conteúdos. E a gente fez esse episódio com ela para tratar da questão da violência doméstica, que é um problema que a gente gravíssimo que a gente tem, né? Principalmente nos interiores, ainda com uma cultura um pouco mais machista, né? Uma dificuldade de romper isso. Isso tu sente isso no escritório bastante, não? Dia a dia. E também na Câmara, né? A gente conseguiu, e ainda bem que nós conseguimos, durante essa legislatura, instalar a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores. Porque hoje nós temos em São Gabriel uma dificuldade tremenda de que o serviço público, o poder público, trate essa pauta de violência doméstica, de violência contra a mulher, violência de gênero. Nós temos lá na Câmara a Procuradoria, que não tem a pretensão de ser uma instituição que vá resolver os problemas, né? Mas é uma instituição de instrução para as pessoas, de orientação para essas mulheres que são vítimas de violência. E isso é mais do que necessário. O Legislativo não tem esse dever legal, digamos assim, não é a finalidade principal do Legislativo tratar esse assunto, mas também é uma finalidade social, né? A gente tem que ter dentro dos poderes esses espaços, porque hoje tu vê, Júnior, nós somos 15 vereadores, só 2 mulheres. E a gente precisa ter a garantia de que que Deus o livre não tenham mulheres
de vereadoras legislando que a Câmara tenha esse espaço para tratar das pautas femininas. E a Procuradoria é isso. E a gente sente no dia a dia, nas pessoas que nos procuram, que nos telefonam, que mandam recado no WhatsApp, que vão até a Câmara, que fazem os seus atendimentos, uma crescente busca por políticas públicas que elas possam, para que elas possam ser sujeitos de direitos dessas políticas públicas para sair das relações abusivas. Se tu me permite, eu vou puxar um pouco de brasa pro meu assado. Claro. O A Nossa Voz, ele tem esse propósito, né? De levar a luz, de trazer a fala, geralmente, daquilo que a gente ou finge que não vê, ou vê, mas não faz o enfrentamento necessário, né? Negligencia aquela situação. Então, assim, o nosso projeto visa muito isso, né? Trazer luz para onde precisa de luz, né? Importantíssimo. E eu me recordo que agora, não sei se foi no início, não, foi no final agora de 2023, e eu vi que a Câmara também fez isso, né? Uma legislação em relação a bares, restaurantes, enfim, isso, ambientes. Uma lei de autoria do vereador Moisés. Do Moisés, né? Mas depois, logo na sequência, o Congresso Nacional também aprovou uma lei federal nesse sentido, de proteção às mulheres, para que estimular a questão de denunciar, de denunciação. Ó, tá vendo uma situação ali, ter o próprio estabelecimento comercial, claro, ter essa atuação mais proativa, né? Como é que tu enxerga essa questão, assim? Isso é proveitoso, é positivo? Como é que tu enxerga a aplicação disso? Porque muitas vezes a intenção é boa, o propósito da lei é bom, mas na prática ela não é colocada em vigor. Nós temos muitas leis que acabam ficando engavetadas, né? Por falta de saber como aplicar essas leis, de como é que vai funcionar a questão fiscalizatória, se essas leis estão sendo cumpridas ou não. Eu acho isso extremamente importante, mas nós precisamos também que os poderes constituídos informem melhor os estabelecimentos, né? Que possam abrir esse canal de diálogo. Não é chegar com uma lei, essa lei aqui tem que ser cumprida. É explicar, né? Fazer isso de forma muito didática e muito explicativa para que esses estabelecimentos saibam se posicionar diante de casos de violência. A gente sabe que muitos estabelecimentos não aplicam como deveriam porque não sabem, pelo desconhecimento, né? E a gente precisa que as instituições se preocupem em dar esse conhecimento para que essa lei possa ser cumprida, essa e tantas outras leis. Hoje nós temos aqui em São Gabriel, e eu puxo um gancho, né, de uma lei proposta por mim, que é a lei que trata como atendimento prioritário as pessoas em tratamento de câncer, né, em tratamento oncológico ou em remissão, né, pessoas que estão sob efeito de algum tratamento, para que não fiquem horas e horas em filas de banco, de instituições públicas e privadas também aqui na nossa cidade. E essa lei, dificilmente ela é aplicada. Ela existe, os estabelecimentos sabem que ela existe, mas talvez não tenham aquela fiscalização e aquela cobrança que o executivo deveria fazer de forma mais contundente, né, para que a lei seja aplicada. Ela é evocada pelas pessoas que sabem que ela existe, que estão em tratamento e que dizem, mas tem uma lei, eu preciso passar na frente, eu preciso ter essa preferência. Então vejam que não adianta nós fazermos leis e essas leis irem ficando pelo caminho. A gente tem que ter uma efetividade maior. Isso. A comunidade tem conhecimento da existência dessa lei? Boa parte tem, porque a gente divulgou e tal, né? Mas eu acredito que também tem a outra boa parte da comunidade que não sabe que essa lei existe. Mas então vamos aproveitar a oportunidade, vamos disseminar essa informação. Claro, utilizar esse espaço para fazer com que a comunidade saiba que existe em São Gabriel uma lei municipal que prevê o atendimento preferencial de pacientes em tratamento de câncer ou que foram submetidos recentemente a tratamento de câncer, desde que tenham ali o laudo, o atestado, enfim, qualquer documento que prove que estão em tratamento ou que estiveram ou estão usando algum tipo de medicação ainda sob efeito do tratamento oncológico e que façam valer os seus direitos aqui na nossa cidade, que cheguem nas repartições e façam valer os seus direitos. Eu não lembro de cabeça o número dessa lei, mas eu te prometo que te passo depois para que tu possa fazer essa divulgação mais aprimorada, inclusive com o texto da lei. E existe uma lei municipal, então, para preferência de atendimento de pacientes oncológicos. A recomendação no descumprimento da lei, PROCON? PROCON, Secretaria, o próprio SAC da Prefeitura, registrar uma reclamação, Secretaria de Administração, né, que é a guardiã das nossas leis do município, o próprio Legislativo, como fiscal da aplicação das leis, Ministério Público, né, então é importante que a comunidade saiba. Nós fizemos o nosso papel, legislar, divulgar, né, mas eu acredito que o poder Executivo precisa ter esse diálogo com os estabelecimentos, né, essa coisa mais aprofundada, explicar, até alterar ali naqueles cartazinhos que ficam nos bancos, nos correios, enfim, nessas repartições, que tem ali a prioridade de atendimento, idosos, gestantes, pessoas com autismo, né, que possa incluir
e que essa lei possa realmente se tornar, na prática, uma lei efetiva aqui em São Gabriel. Outro detalhe importante, essa lei municipal, caso aconteça o descumprimento dela, a pessoa pode também se dirigir ao juizado especial. Claro. E ali já pleitear, inclusive, reparação. Reparação por conta da... Perfeito. Disso. Perfeito. Então, feito o esclarecimento para a nossa comunidade, eu acho que é uma informação extremamente valiosa, porque o povo bem informado é um povo empoderado. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a missão, né? Essa é o nosso legado que a gente pode deixar de bom para as pessoas, é a informação que a gente compartilha com todos que nos acompanham. Então, assim, mais uma vez, né? Tem a lei, tem prioridade, caso não respeitada a lei, PROCON, próprio saque da prefeitura, ou então, caso queira, juizado especial. Exatamente. Faz lá o protocolo, lá a sua reclamação. Ouvidoria da Câmara também, né, que é um órgão importante que está ali para apurar esse tipo de situação também. Perfeito. Malu, e falando um pouco agora sobre a tua família, né? Tu também acabou casando com um rapaz que eu conheço já muito para trás, ainda no auge dos meus 16, 17, 18 anos, que é o Matheus, mas eu conheci ele pelo codinome Hard. O muitas nickname, vezes, né? Muitas das vezes a gente fez corujão aí na época das lan houses. Isso mesmo. A gente mesmo. ficava lá com os jogos eletrônicos, enfim, né? E ele era mais do Counter-Strike, eu já era mais do Age of Empires, né? Mas muitas das vezes a gente compartilhou ali, e sempre uma figura bacana, um rapaz sempre do bem, e constituiu família. São quantos filhos, Malu? 2 filhos, 2 meninos, o Matias, que tem 7 anos, e o Mateu, que tem 2 anos, 2 gurizinhos. Mas aí o Matheus exerceu um empoderamento aí pra ficar o nome mais ou menos simétrico dele, não? É parecido com o dele. É uma confusão, é Mateu, Matias, mas todo mundo chama o outro, é uma confusão, Júnior, é uma confusão. Qual é a idade deles, Malu? O Matias tem 7 e o Mateu tem 2. Tem 2, mais novinho. E eu e o Matheus, nós nos conhecemos ainda na pré-escola. Tem uma história até que eu conto, e tem fotos, nós somos colegas no Fernando Abbott, no pré. E ali, depois na primeira série, ele me mandava algumas cartinhas, recém aprendendo a escrever e tal. Pena que a gente não guarda essas coisas, né? E aí depois nós fomos colegas até a 4ª série, depois ele foi pro Mena Barreto, eu fui na 6ª série pro ginásio e não nos falávamos mais, não tínhamos mais relação. E depois nos revemos e acabamos casando, né? Hoje, agora em fevereiro, 10 anos de casamento. Olha aí. Com esses 2 guris maravilhosos que são a razão das nossas vidas, Bacana, né? E que movimentam o nosso dia a dia. Que bacana. Fico feliz em ver os amigos aí. Coisa boa. A gente já se conhecia já de longa data, o tempo passa, a gente vai... às vezes não percebe o tempo passar. É verdade. E muitos anos fora também, quando me surpreendi, porque eu não sabia, né, que tinha... E aí quando eu falei, mas olha aí, Matheus, Malu, que legal. E o Matheus é do Exército, né? O Matheus é militar temporário, atua no Colégio Militar de Santa Maria, da área da informática. Fica nesse... É chefe de seção da informática lá e fica nesse vai e vem, Santa Maria, São Gabriel, quase que diariamente. Faz sentido que o Matheus tenha optado pela informática, né? Tem bastante afinidade. Ele frequentava a Lan House bem mais do que eu. Bastante. Malu, antes que a gente entre propriamente, já teve vários insights na nossa conversa sobre a tua atuação parlamentar. Eu vou te dar um tempo para tu tomar mais um mate. E mais uma vez eu vou reforçar os nossos parceiros, eles que nos colaboram, nos contribuem bastante para a gente produzir os conteúdos e compartilhar com as pessoas. Eu falo de, mais uma vez, Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vá de Pansa, telefone WhatsApp 559-9943-6555. Ara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, também bate um coração. Jobim Enes, advogado, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone WhatsApp é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados, na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança.
Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. O telefone e WhatsApp para contato é o 559-9918-2326. O Mercado do Nelson e da Lídia trabalha com produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Área da Costa, estética facial e corporal, desde 2003, atuando na área da beleza. Agende seu horário pelo telefone e WhatsApp 559-9926-5749. E ela que nos conecta contigo, leva os nossos conteúdos até a palma da tua mão, na sala da tua casa, na tua televisão ou no teu computador. Eu estou falando de New Life Fibra, eleita as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. E a nossa mais nova parceira, ela que nos está deixando sorrir à toa, eu estou falando de Oral Sim, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone e WhatsApp para contato é o 559-9143-1606. Fica localizada a clínica na Avenida Antônio Trilha, na Avenida Antônio Trilha, 1749, próximo ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia. Malu Bragança. Atuação parlamentar ao longo, foi o mandato 2021 a 2024. Te posicionou desde o princípio na bancada de oposição. Sim. E de lá tem feito um enfrentamento constante, sempre em tese, né, disposta ao debate. E a gente percebe que o enfrentamento necessário, saudável, eu sou um dos que defende que a divergência ela é salutar, ela é saudável. Ruim, eu tive um professor de sociologia, Lúcio Alvim, foi meu professor de sociologia jurídica, e ele sempre dizia isso: toda unanimidade é burra. É verdade. Então, eu sempre busco a divergência, porque eu acredito que é através da divergência que a gente vai evoluir, vai construir, quem sabe mais para frente, uma possível convergência. Então, e a democracia vive disso, né? A democracia precisa da oposição, precisa sempre desse entrechoque, para que a gente saia dessa zona de conforto. De lá para cá, quais são, assim, no exercício do mandato, da vereança, o que tu destacaria, assim, no primeiro momento, logo que tu chega na Câmara de Vereadores? O que tu destaca, assim, o que tu traz para nós que talvez a gente não saiba, ou experiência pessoal mesmo, assim? Júnior, eu cheguei na Câmara de Vereadores em 2021, sabendo e já com o propósito de ser uma vereadora de oposição, que levaria a voz da comunidade para a tribuna, né? Sempre tive essa disposição, tive e acho que essa é a finalidade do vereador, né? Independente de bancada que ele esteja. Chego lá como líder de oposição, no primeiro e no segundo ano de mandato, com essa finalidade e ouvindo as pessoas. O que eu posso te dizer? Num primeiro momento, aquilo tudo novidade, né? Tinha que esperar como é que as coisas iam se desenrolar. No primeiro ano, uma pandemia, né? Eu estava grávida nesse primeiro ano, as sessões elas aconteciam de forma remota, né? Cada um no seu computador. Eu acabei ficando mais resguardada em casa em virtude da gestação, ainda não existia a vacina grupo de risco, da Covid, né? Grupo de risco e tal, então eu ali trabalhava muito em home office, né? Como o pessoal diz. E ali sempre adotei essa conduta fiscalizatória, né? Como naquele período nós não tínhamos como ir a campo, por exemplo, escolas fechadas, né, repartições públicas com atendimento restrito, comecei a operar nos sistemas de fiscalização, Portal Transparência, Licitacom, site do Tribunal de Contas, né, e ali comecei a querer saber o que estava acontecendo dentro do município de São Gabriel. É um dever legítimo, é uma obrigação de todos os vereadores, e eu sempre adotei essa postura. E ali comecei a me deparar com muitas coisas erradas, né, das quais denunciei, fui para a tribuna, utilizei o meu poder de fala, me posicionei em muitos e muitos momentos contrárias às atitudes do governo, porque entendia e entendo que existem pessoas que fazem parte desse governo e que já não tem mais a oferecer para a comunidade, né? Considero que a alternância de poder ela é salutar, ela é necessária para a nossa democracia e que alguns vícios que ocorrem dentro do Poder Executivo precisam mudar, né? Algumas formas de trabalho, esse distanciamento da comunidade de São Gabriel, isso precisa mudar. Nós temos que entender que, por exemplo, na saúde, embora nós tenhamos que lidar com números, nós temos que pensar que atrás desses números existem pessoas, né? Nós temos que pensar que na questão de assistência social, que é uma área super carente de São Gabriel, existem pessoas, não são só números.
E essa questão da política humanizada, desde o meu primeiro dia de mandato até o final da minha vida pública, sempre vai ser o meu norte. Humanizar a política, porque nós somos instrumentos do povo. Né? Nós não caímos de paraquedas no Poder Legislativo, nós somos eleitos, a comunidade confiou. Imagina que 833 pessoas, no dia da eleição, saíram das suas casas e foram lá eleger a vereadora Malu. Isso, para mim, é uma questão de muita responsabilidade. E eu trato isso como uma relação de confiança. E que coisa boa quando o povo consegue retribuir essa relação de confiança, né? E que a gente consegue, através do nosso trabalho, dar o resultado que as pessoas precisam. Então, essa minha posição de oposição sempre foi uma oposição resolutiva. Uma oposição que aponta o erro, mas que diz como deve ser feito para ter a solução. Né? Porque senão a gente cai num discurso vazio, né? E tem uns que me chamam a chata, a que reclama de tudo, né? Mas a gente tem a grandeza de votar a favor de vários e vários projetos do Executivo, quando esses projetos são para benefício da comunidade, mas eu também tenho o senso crítico de analisar item por item daquilo que eu vou votar, analisar projeto por projeto daquilo que está em pauta e poder votar com a minha consciência tranquila, com a responsabilidade que me foi dada pela comunidade e apontar erros quando eles existem, né? E até hoje, e pretendo, né, que isso nunca aconteça, até hoje nunca falei nada sem que tivesse comprovação do que eu estou dizendo. Né? E muitos se perguntavam no primeiro ano de mandato, mas quando eu falava algumas coisas assim mais contundentes, até uma denúncia que eu fiz uma vez, uma determinada pessoa que trabalhava 80 horas, né, em contratos com o município, um vereador levantou e disse, mas a senhora tem certeza? Eu disse para ele, mas eu jamais abriria minha boca para falar algo que eu não tivesse certeza. E eu procuro sempre me embasar de provas, né, estudo muito, sou uma pessoa que está sempre buscando informação, né? Claro que a gente não é dono da verdade, nós temos muito a aprender, aprendo todos os dias, aprendo com os meus colegas vereadores, aprendo com a comunidade de São Gabriel, aprendo com os erros dos outros, né, com os meus próprios erros, para que eu possa ter um mandato de qualidade e oferecer para a comunidade de São Gabriel, que me deu esse voto de confiança, para que a comunidade se sinta bem representada. Tenho feito isso diuturnamente. E, desde o primeiro ano de mandato, apontando erros e indicando caminhos. Infelizmente, muitos dos caminhos indicados pela oposição, eles não são ouvidos pelo governo, né, o que eu acho um erro tremendo, porque existe uma diferença entre tu atender pedidos da oposição para calar a oposição e tu atender pedidos da oposição porque aqueles pedidos são provenientes do povo. E eu digo que a Câmara é o lugar mais fácil para o povo acessar. O povo tem muito mais facilidade de acessar o gabinete dos vereadores, de bater nas nossas portas ali, do que acessar a prefeitura, por exemplo. De encontrar um secretário, de fazer um pedido. Nós fomos eleitos para essa representatividade, né? E as pessoas precisam entender, as pessoas que fazem parte do Executivo precisam entender e respeitar essa atuação, né? A nossa atuação é muito legítima e dentro dos limites constitucionais, inclusive, né? De como deve ser feita. E eu tenho estou me propondo sempre a melhorar e exercer um trabalho com cada vez mais qualidade para a comunidade, e assim vou seguir. Né? Apontamos muitas questões ali na Câmara que impactam diariamente a vida das pessoas, como é a questão da água, que, né, nós vamos falar ainda sobre isso hoje, e são questões que no dia a dia tem gente que tem que escolher, pega a conta de água e tem que escolher se compra comida, se compra o remédio ou se paga a conta da água. Né? Isso é uma realidade em São Gabriel. E nós não podemos desconsiderar, e o poder público não pode desconhecer a questão econômica da comunidade de São Gabriel. Nós temos uma realidade econômica muito triste. Em São Gabriel tem gente que passa fome todos os dias. Então nós não podemos ignorar isso. Nós temos que saber conhecer a cidade que a gente vive. E a gente só vai conhecer a cidade que a gente vive se a gente for ao encontro das pessoas, que é o que a gente faz todos os dias. Né? Tu sabe, Malu, primeiro ponto assim, que eu quero destacar da tua fala é a questão da fiscalização. Né? Às vezes as pessoas não têm uma ideia equivocada do que é um vereador. Uhum. Né? E uma das obrigações, da responsabilidade dos vereadores, dos parlamentares, dos vereadores e das vereadoras, deixa eu me corrigir aqui, e das vereadoras, e eu também faço votos de que as mulheres têm uma maior representatividade na Câmara. Eu acho que esse é o melhor caminho, mas uma das principais responsabilidades dos vereadores e das vereadoras é justamente a fiscalização. Né? Fazer essa fiscalização e propor sempre um bom debate no parlamento. O parlamento recebe esse nome justamente por conta disso, né? A origem da palavra, né? Parlare, é de falar, denunciar muitas das vezes aquilo que está errado, está equivocado,
eu costumo dizer isso, né? O senso crítico ele é essencial. Se tu Fundamental. retira do teu cotidiano o senso crítico, tu tem uma opinião já no nascituro viciada. Então tu precisa do senso crítico. E muitas das vezes o senso crítico é da gente mesmo, né? O nosso próprio senso crítico da gente mesmo, da nossa própria atuação, exatamente. Mas eu quero destacar contigo alguns pontos importantes, assim. O primeiro deles, eu vou começar talvez de trás para frente, né? Mas é o que está mais vivo na memória das pessoas é em relação ao crédito dos 30 milhões. Né? Eu me recordo que foi feita uma audiência pública com 2 secretários de governo por conta desse projeto de lei, e eu faço destaque para uma fala que para mim assim pareceu surreal quando entrou no meu ouvido aquela fala, né? Quando falou, o que se cobrou muito naquela audiência pública foi justamente a justificativa do porquê dos 30 milhões. Onde seriam aplicados. E uma das falas assim que me surpreendeu, assim, achei surreal, foi quando foi dito, né, de que era preciso o asfaltamento da pista do aeroporto para que os investidores pousassem ali os seus jatinhos. Eu não consigo conceber uma fala dessa com um mínimo de razoabilidade, sabe? Porque o investidor ele não está preocupado se ele consegue ou não pousar o seu jatinho, ele está preocupado se tem mão de obra qualificada, se tem infraestrutura. Tem essas duas coisas, ele vai investir. O resto é conversa fiada. Então, assim, e aí eu te pergunto, né, como é que tu interpretou aquela situação e como é que foi exatamente o teu voto em relação a esses 30 milhões? Bom, esse projeto de lei dos 30 milhões era um projeto autorizativo, né, para o Legislativo autorizar o município a contratar uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal de até 30 milhões de reais. Né? Esse era a ementa, o cabeçalho desse projeto de lei. E nesse de até 30 milhões, o município não dizia se era 1, se era 29, se eram 28, quantos milhões seriam, né, seriam contraídos através desse empréstimo. Meu voto foi contra os 30 milhões por vários motivos. Primeiro deles, em todas as oportunidades em que o Legislativo questionou o Executivo, né, em que a Câmara questionou a Prefeitura de como seriam gastos esses 30 milhões, a Prefeitura nunca disse especificamente onde iria gastar. Disse que precisava para pavimentação, disse que precisava para modernização da pista do aeroporto, disse que precisava para pagar contrapartidas de outros convênios federais, disse que precisava para investir em habitação, mas tudo isso de forma muito genérica. Houve uma oportunidade, Júnior, que eu fiz um pedido de informação, um requerimento, nessa audiência pública, nessa sessão da Câmara em que os secretários da Fazenda e de Obras foram lá falar sobre isso, eu fiz ali um questionamento por escrito, solicitando o protocolo de intenções, algo nesse sentido, para que o município mandasse especificamente algo assim, nós vamos investir tanto em asfalto nas ruas tais e tais e tais. Chegou para mim uma tabelinha da Secretaria de Obras, a resposta foi em uma folha, uma tabela da Secretaria de Obras, dizendo, vamos investir tanto por cento em pavimentação, tanto por cento em habitação, tanto por cento. Só que não dizia quanto seria o empréstimo. 10% de R$1 milhão é diferente de 10% de 30 milhões de reais. Né? Então vejam a gravidade disso. Né? Esse foi um dos motivos pelos quais eu votei contra. Segundo motivo, muitas ruas que já haviam sido contempladas em financiamentos anteriores do município, por exemplo, um financiamento do Finisa, se não me engano, em 2018 ou 2019, na legislatura anterior, foi solicitado o valor de 18 milhões, o Legislativo aprovou e havia uma listagem de ruas a receberem pavimentação. Depois, nós fizemos um aditivo já nessa legislatura, em 2020, o município solicitou a autorização do Legislativo para fazer esse aditivo, e as mesmas ruas lá de 2018 estavam nesse aditivo. Então, as ruas que estavam em 2, 3 financiamentos do município para serem asfaltadas ainda não tinham sido contempladas e não estavam sendo contempladas nos 30 milhões, porque os 30 milhões não falavam que ruas seriam contempladas. Então, veja isso, são 30 milhões de reais, não são 30 reais. E se fosse R$1, teria valor, porque é dinheiro público. Né? Diferente do que muitos pensam que é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todos. Eu sempre digo isso. Então, aquilo foi um cheque em branco. O município pediu um cheque em branco para a Câmara. E aquilo foi se estendendo, aquela discussão, e os vereadores legitimamente faziam pedido de vista. Eu fui uma das vereadoras que pedi vista desse projeto. Fui criticada por vereadores da base do governo em redes sociais, mas imagine que nós estávamos legislando sobre 30 milhões de reais, sobre um endividamento grande para o município de São Gabriel.
sobre uma cidade que já tem, inclusive, eu disse no início que utilizava eu sou péssima o mesmo fundo com números. Como garantia, né? Utilizava o mesmo fundo de participação dos municípios, noutra questão do IPRESG, se não me falha a memória, de uma garantia do IPRESG. E imagine que o município já tem financiamentos em vigor, que está pagando em alguns deles amortizações e nem começou a pagar o valor principal das dívidas. Então nós estamos endividando o município por uma finalidade que nós não sabemos qual é. Porque a Caixa está oferecendo uma linha de crédito. Tá, mas o papel do banco é oferecer linha de crédito. O banco vive disso, o banco vende dinheiro, né? Agora, não é porque o banco está oferecendo que o município é obrigado a contratar. E, de fato, o projeto foi aprovado, mas não foi contratado. Por quê? Porque, segundo a prefeitura, a culpa é dos vereadores, imagino, que demoraram para aprovar o projeto e que as taxas de juros, né, mudaram. Enfim, eu acho isso uma justificativa muito rasa, né? Acho uma justificativa muito rasa, porque o Legislativo teve votos contrários, o meu foi um deles, mas o projeto foi aprovado, né? E se não houve diligência por parte do município em ir atrás desse recurso e buscar ele em tempo hábil, é problema do Executivo, não é um problema do Legislativo. Então fica muito fácil para muitas pessoas jogarem a pedra no Legislativo, mas nós estamos lá para realizar este papel, esse pente fino das ações do Executivo que nós temos que fazer e olhar com lupa tudo que está sendo votado. Nós estamos falando de 30 milhões de reais. Eu gostei da tua expressão, né? Todo mundo acha que é dinheiro de ninguém, mas é o dinheiro de todo mundo. Dinheiro de todos dinheiro nós. De todos. Gostei disso aí, vou anotar isso. Todo mundo acha que o dinheiro é de ninguém, mas o dinheiro é de todos. E o que me surpreende, assim, o que me intriga nessa conversa, justamente pelo volume, né, do que a gente está falando, e também, né, por conta da justificativa, né? Se ela não se apresentou, né? Eu me recordo que na mesma audiência pública foi dito pelos representantes do Executivo na época, os secretários que estavam presentes na audiência pública, de que os projetos já estariam prontos. Isso, né? Mas não falavam que projetos seriam esses. E aí, por algum motivo, agora se fala que não foi possível por conta do atraso, mas se os projetos já estavam prontos, não era só diligenciar aquilo ali e fazer acontecer? Exatamente. Né? E outra situação que me chama a atenção é justamente isso, né? Eu fiquei preocupado justamente com essa questão, né, da justificativa. Onde é que vão ser aplicados esses recursos? Né? E, em tese, a justificativa, de forma concreta, clara, objetiva, ela nunca apareceu. Né? Pormenorizada. Ela nunca apareceu, né? Então, assim, aí agora aparece, rua tal seria, mas aí é complicado, depois que já passou... E aí eu já ia entrar nessa fala aí. Primeiro, sobre o aeroporto, que tu falaste. Nós não temos como conceber, né, esta fala de que o aeroporto precisa ser asfaltado para que os empresários pousem os seus jatinhos para poder investir em São Gabriel, enquanto nós temos um bairro Bonfim com graves problemas. Nós temos um acesso ao próprio aeroporto, ali ao bairro Pomares, com graves problemas. O próprio Pomares também? O próprio Pomares é um retrato de descaso, de incompetência, de desleixo com a coisa pública, né? Nós temos um bairro que pena, que não tem linha de ônibus, que tem inúmeros problemas, que tem esgoto a céu aberto, que tem valeta na frente das casas, que não tem manutenção das ruas, que não tem lixeira, que não tem roçado. Não tem uma área de lazer, não tem uma área de lazer pessoas. E que é um bairro que contempla, inclusive, uma escola municipal de educação infantil. Né? Uma escola linda, uma escola que atende muitas crianças. Eu vou te falar assim, Malu, se tu me permite fazer um parênteses nessa questão do Pomares, o que me parece, assim, em relação ao Pomares, é que meio tipo assim, colocar as pessoas já longe, afastadas de tudo, de todos, né? O que dificulta as pessoas ao acesso a ambientes de entretenimento, ao mercado de trabalho, enfim, né? Colocar as pessoas lá, afastadas de tudo e de todos, eu acho que já meio que sim, pela realidade do próprio bairro, pela falta de infraestrutura mínima, básica, né? Saneamento básico, nós estamos falando de saúde pública, né? Então, assim, e aí tu não prevenir, tu gasta muito mais para remediar do que para prevenir. Então, assim, e aí o que me parece é justamente isso. Joga aquelas pessoas lá e vão fingir que elas não estão ali. Sabe? Isso é muito triste, porque a finalidade do bairro Pomares é um programa habitacional, né, que foi feito, aquelas casas populares, para distribuir para pessoas que não tinham onde morar. Então, dado isso, é um bairro que foi projetado, construído pelo poder público e que teria que ter tido atenção ao longo dos anos por parte deste poder público que criou essa iniciativa. Porque, embora os governos troquem, o município é o mesmo. Segue, né? O município não muda. São Gabriel, o Pomares está dentro de São Gabriel, independente de se o prefeito é A ou B. Então, eu considero, assim, Júnior, como eu disse, um retrato do desleixo, do descaso e do desrespeito com as pessoas. Eu visito o bairro Pomares seguidamente, eu tenho essa característica de estar sempre procurando, né, vendo o que está acontecendo, porque a gente tem que sair a campo,
Né? Como eu disse, a gente nunca vai conhecer a realidade das pessoas se a gente não for a campo, não saber como elas vivem, como é que elas estão vivendo, qual é o modo de vida, qual é o dia a dia das pessoas. E o bairro Pomares é este retrato de desleixo. E aí, tu falar em aeroporto, é importante sim, mas no momento que tu soluciona problemas menores, né, problemas mais fáceis de serem resolvidos, tu entra com uma força-tarefa de ação social, inclusive, no bairro Pomares, com uma força-tarefa de serviços urbanos, com uma força-tarefa de secretaria de obras, de zeladoria dos bens públicos, de tu cuidar da cidade, de tu ter um cuidado com as ruas, com a creche, com a própria, né, com aquele ambiente. Depois tu vai para uma segunda questão, que é preparar uma pista de aeroporto. Mas não adianta o cara descer do jatinho, o investidor, e ter que pegar a rua Júlia Pires Pinto para sair do bairro Pomares e cair numa cratera, como as pessoas caem todos os dias. Então, são essas questões que eu acho que são invertidas em São Gabriel. E é isso que tem que mudar. As pessoas têm um anseio muito grande de serem vistas como seres humanos, de resolver os problemas pequenos para depois a gente conseguir resolver os problemas maiores. Partir do micro para o macro. Né? Fazer o dever de casa, arrumar a nossa casa, para depois a gente conseguir arrumar o jardim, arrumar o nosso pátio, né? Fazendo uma analogia com as coisas mais simples assim. Então é isso que eu critico, é esse tipo de atitude que eu critico e vou seguir criticando, né? A gente tem essa visão de que as pessoas precisam ser vistas. As pessoas precisam ser enxergadas nas periferias de São Gabriel. Tem muita gente em loco, lugar, né? Vai lá ver, vai saber como as pessoas estão vivendo, né? Acho que todo mundo que é agente público deveria fazer isso uma vez por mês, que fosse, né? Vai lá saber como é que as pessoas estão vivendo. E aí, pegando o gancho da abertura, né, no nosso primeiro bloco, quando tu fala que bom quando as sessões eram acompanhadas pela população, né? Quando eram à noite também. Isso é uma dúvida que eu tenho. Por que a sessão hoje é na parte da manhã e não é mais à noite como era, Malu? Eu não sei a quantas legislaturas isso foi alterado, mas o que é certo é que na legislatura anterior, acredito que já eram pela manhã. Houve uma reforma do regimento interno da Câmara no ano retrasado e foi colocado em votação entre os parlamentares o que preferiam, né? E foi preferido que fosse pela manhã, por uma decisão da maioria, e seguiu pela manhã. Eu lamento, cerceia a participação popular, né? Eu acredito, eu acho que isso aí a gente poderia colocar em pauta lá na Câmara essa mudança, sabe? Não sei se ainda caberia para essa legislatura, mas para as futuras, né? Que isso pudesse melhorar. Como eu te disse, tem como assistir online, né? Tem como assistir ouvir depois na rádio, mas não é a mesma coisa do povo estar ali participando no tete a tete, né? Com os vereadores sabendo aquilo que está acontecendo. E considerando a realidade, o nosso contexto social, né? As pessoas trabalham de manhã e de tarde, então claro. Assim, quem queira ir, por exemplo, difícil, não participa. Mas aproveitando a questão, também teve nessa legislatura uma outra particularidade, né? Os 30 milhões, porque é mais recente, eu aproveitei para fazer o gancho com as pessoas. Mas uma outra particularidade foi a CPI da água. Essa aí monopolizou o debate político, né? Monopolizou o assunto da cidade durante a CPI da água. Se não me falha a memória, vereador Moisés, o relator. Relator, presidente vereador Írio, e eu era vice-presidente. Vice-presidente da CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso. Do ponto de vista assim, da CPI, se eu te perguntasse assim, qual é o resultado prático? O que a CPI resultou, entregou para a comunidade como resultado? Júnior, a CPI, ela nasceu de um debate promovido pela comunidade de São Gabriel, né? A comunidade toda se envolveu a respeito do assunto da água, né? Quando começou a ser feita aquela cobrança de 80% na taxa de esgoto. A gente sabe que esse contrato de concessão é um contrato de mais de 10 anos atrás, e que esse contrato, quando ele foi firmado, a comunidade não tinha a dimensão no futuro das coisas que iriam ocorrer, né, de que esse contrato iria acarretar na vida cotidiana, no dia a dia, nas contas do mês daquelas famílias. Então a gente começou a receber relatos de pessoas apavoradas com a taxa de 80%, pessoas que têm as casas construídas abaixo do nível da rua e não têm condições de coletar o esgoto e que estão pagando a taxa de esgoto, pessoas que reclamavam de cobranças retroativas na conta de água e pessoas que reclamavam da questão da qualidade, né, da baixa qualidade da água. Que faltava água toda hora, que quando voltava a água voltava marrom, que ia colocar uma roupa para lavar e a roupa ficava podre porque não tinha condições até restabelecer a qualidade da água. Então, a CPI ela partiu de um anseio da comunidade de São Gabriel. A partir disso, como papel fiscalizatório,
nós fizemos um requerimento de abertura da CPI. Precisa de 1/3 da assinatura dos vereadores, né? Precisaria de 5 vereadores. Eu, se não me engano, teve 6 ou 7 assinaturas para a abertura dessa CPI. A CPI foi instaurada e nós começamos a inquirir a empresa, a própria AGESG, a prefeitura, né? Começamos a inquirir pessoas e ouvir, fazer aquilo que uma CPI faz, que não é uma CPI, não é uma comissão para condenar, é uma comissão para apurar erros e tentar sanar esses erros. Durante o andamento dessa CPI, apuramos que desde 2018, e essa situação ainda segue, desde 2018 a AGESG, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de São Gabriel, ou seja, a agência que fiscaliza a prestação de serviço de água, não tem um fiscal para fiscalizar a São Gabriel Saneamento. Porque existia uma cedência do município para a AGESG de um servidor para que esse servidor atuasse como fiscal. Em 2018, essa cedência cessou e a partir dali, nunca mais o município cedeu alguém para poder fiscalizar, ajudar ali, né, os conselheiros da AGESG a fiscalizar a campo as questões atinentes a São Gabriel Saneamento. A partir disso, elaboramos, e de tantas outras questões, como a questão das casas abaixo do nível da rua, porque houve um período em que a empresa exigia que as pessoas fossem lá e comprassem uma bomba submersível, que custa em torno de R$2.000, instalassem nas suas casas para poder coletar o esgoto, né, na rede, para poder a empresa coletar aquele esgoto, fazer o tratamento daquele esgoto. Imagina uma família que não tem condições nem de pagar a conta da água, ter que adquirir uma bomba que custa R$2.000 por mês para coletar o esgoto, para proporcionar que a São Gabriel Saneamento realize seu serviço. Isso é inconcebível para São Gabriel. Isso está fora da nossa realidade. Por quê? E aí eu falo, Júnior, eu vou abrir um parênteses para falar sobre a questão da importância do controle social das concessões, né? Quando foi feita essa concessão do serviço, ninguém foi avisado de que teriam esses desdobramentos. Talvez, documentalmente, os documentos da concessão da água, da privatização da água, ficassem de acesso público, os editais, as audiências públicas, enfim, mas o povo não foi, como é que eu vou dizer, conscientizado, a boca miúda e de forma didática dos impactos que isso teria no futuro. E o futuro é hoje, é 2024, foi 2023, São 12 anos depois, 12 né? anos. Então, o controle social, ele precisa ser exercido justamente para evitar esse tipo de situação, que é quando o executivo simplesmente decide fazer uma coisa, pede para o legislativo infelizmente autorizou, na época, né, os vereadores autorizaram isso lá em 2012, 2011 ou 2012, sempre confundo, e hoje está do jeito que está por uma decisão pretérita que, no meu entendimento, não foi bem debatida com a comunidade, ou, no mínimo, não teve a comunidade plenamente ciente desses problemas. Então, a CPI começou a desvendar essas questões e trazer o povo para a Câmara para saber o que estava acontecendo. Percebemos essa dificuldade de fiscalização da AGESG, porque a AGESG precisa funcionar. Ela foi criada para regular o serviço. E é inadmissível que o Executivo não auxilie a AGESG a desempenhar um bom papel. Salvo o melhor juízo, a própria legislação obrigava o município a criar a agência reguladora. Claro, é necessário para poder fazer isso. Então, eu penso que assim, se o município criou a agência reguladora para regular o serviço, o mínimo que tem que fazer o Executivo é dar estrutura de trabalho para essas pessoas, para esses conselheiros poderem desempenhar um bom trabalho. Paralelo com essa questão da qualidade da água, da bomba submersível, começou a questão dos buracos nas ruas, que hoje nós estamos vendo, né, uma operação tapa-buraco acontecendo, mas isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Né? Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Não é de agora que a gente cobra, eu particularmente cobro um cronograma da São Gabriel Saneamento. Precisa ter um diálogo entre a São Gabriel Saneamento e a prefeitura. A prefeitura precisa dizer, São Gabriel Saneamento, eu vou asfaltar a rua tal. O que tu tem para fazer na rua tal? Vai lá, faz o teu serviço, depois eu entro com a pavimentação. O que a gente vê hoje? Pavimenta uma rua, depois vai lá, São Gabriel Saneamento corta toda a rua para fazer a rede, depois vai lá e repara, e não repara na mesma qualidade. Não. E demora para reparar. Eu ia fazer uma pergunta, assim, né? A questão do reparo, isso também é outro assunto que foi muito debatido pela comunidade, a questão de que a implementação do sistema de esgotamento sanitário, ele estava gerando um monte de transtornos para a comunidade. E obra em vários lugares, né? E a gente vê realmente justamente isso, várias situações em que se asfaltou, se pavimentou e logo na sequência a empresa
a concessionária teve que ir lá, cortar, enfim. Mas o questionamento assim que me surgiu, a dúvida que tem, porque isso também é um comentário que a comunidade faz, é de que a usina de asfalto estaria à disposição da empresa para fazer esses reparos. Isso procede? Não? Por muito tempo, e nós apuramos na CPI, que existia uma espécie de um termo de cooperação, não sei se é exatamente esse o termo, mas é algo do tipo, um termo de cooperação entre o município e a São Gabriel Saneamento para a utilização da usina de asfalto, em que a São Gabriel Saneamento utilizaria a usina para fabricar o asfalto para tapar os buracos e deixaria uma parte desta produção para o município utilizar para o que fosse necessário. E aí eu já acho que não é a finalidade pela qual a usina de asfalto foi comprada, foi adquirida. A usina foi adquirida para utilização da Prefeitura Municipal para ir pavimentando gradativamente as ruas da cidade, não para a utilização da concessionária. O que não impede que haja, né, esse termo de cooperação. Se existe um benefício. Se existe um benefício ao município e tal, mas isso tudo tem que ser muito criterioso, né? A finalidade principal da usina não é essa. E é o que me parece, por um longo período, foi utilizada praticamente só para isso, né? E eu acredito que tem outras finalidades. Mas e o retorno, e o benefício? Um excedente, isso? Ficaria nesse termo de cooperação uma parte X da produção para que o município pudesse utilizar, né? Ok, mas a finalidade principal da usina de asfalto não é essa, reafirmo. A finalidade é pavimentar as vias da cidade, né? Por que um prefeito compraria? Por que um município teria um investimento tão alto que foi a usina de asfalto se não fosse para essa finalidade, né? Nós hoje ouvimos as desculpas do executivo de que a usina de asfalto é muito pequena para pavimentar e muito grande para tapar buraco. Mas hoje ela está sendo utilizada, né? O que se tem notícia, esporadicamente ela é utilizada. Nós temos que fazer do limão a limonada. É o que nós temos, vamos usar, né? Vamos usar a usina. Vamos fazer funcionar, vamos ver de que forma, né, ela pode complementar o trabalho da municipalidade. Porque nós temos que exaurir todos os meios antes de fazer uma terceirização de um serviço, por exemplo, que a gente sabe que é mais caro, né, para o município, que vai se tornar mais caro. Então, do ponto de vista de resultado prático da CPI, a gente tem a questão da deficiência de fiscalização da própria GESG. Isso, a questão dessa bomba submersível na instalação dessas residências. Que onera a comunidade. Isso, ao que me parece, parou de existir essa cobrança, essa de forma incisiva, né, da empresa de que essas pessoas instalassem a bomba. Isso parou de existir. E também a questão dos buracos, que agora se está vendo que existe realmente agora um cronograma, né, para que seja, para que se busque, né, o mais próximo possível de uma correção. Tem uma leitura que também foi aprovada nesse sentido, né, de que houvesse uma... Vai falar? Eu vou falar então, sobre vamos esclarecer para as pessoas também. Existe um anteprojeto de lei que altera o Código de Posturas do município para aumentar o valor da multa dos buracos abertos. Eu propus que altera em 10 vezes, se não me engano, o valor da multa para quem mantém os buracos abertos sem tapar, porque existe uma previsão de que em 12 horas os buracos precisam estar tapados. E não é o que a gente vê. E a multa é muito pequena. Então, eu propus esse anteprojeto de lei porque o Legislativo não pode alterar através de projeto de lei. Então, eu fiz um anteprojeto para alterar essa previsão legal da multa. Só tem um porém aí, né? Pode ser acatado ou não pelo executivo. Não foi acatado até hoje. Tá lá esperando? Tá lá esperando. De repente, uma hora sai, né? Perfeito. E essa questão da água, ela rendeu muito assunto, né? Mas antes de eu abordar a consequência da CPI e da produção do relatório dela, enfim, eu preciso mais uma vez fazer aqui a nossa lista o nosso time de parceiros, né? Esse pessoal que nos ajuda a produzir os nossos conteúdos e a compartilhar contigo que nos acompanha e nos assiste. Eu estou falando do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vá de pança. Telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Ara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração.
Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório para contato é o 559-9973-9576. Valmir peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson Indalide, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone e WhatsApp para contato é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Área da Costa, estética facial e corporal desde 2003, atuando na área da beleza. Agende seu horário pelo telefone WhatsApp 559-9926-5749. New Life Fibra, ela que nos conecta contigo. Eleita as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. E a nossa mais nova parceira, ela que nos faz sorrir à toa. Estou falando de Oral Sim São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone para contato é o 559-9143-1606. Na Avenida Antônio Trilha, 1749, próximo ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia. Malu, aproveitando o gancho da questão da água, do resultado disso, a CPI encerrou, produziu o seu relatório pelo relator vereador Moisés Marques, mas na sequência não foi só isso, né? A gente teve um projeto de lei feito, projeto de lei autorizativo, me recordo porque isso foi muito prolatado. Não, mas isso é só um projeto autorizativo, enfim. Mas um projeto de lei autorizativo que tinha a intenção de modificar a taxa de esgoto, é isso? Isso. O projeto de lei autorizativo de autoria de parte da bancada de oposição, né? Eu, vereador Marlon, vereador Cacá e vereadora Jana, protocolamos esse projeto de lei no intuito de permitir e autorizar que o prefeito elaborasse um estudo econômico e financeiro do contrato de concessão para que pudesse, em acordo com a São Gabriel Saneamento, reduzir a taxa de esgoto de 80% para um patamar mais baixo, né, que seria 20% para pessoas, para residências e 30% para estabelecimentos comerciais. Bom, feito isso, o projeto de lei foi aprovado, chegou na prefeitura, foi vetado pelo prefeito e houve uma movimentação popular para que isso se tornasse uma realidade. Esse projeto de lei é um projeto, como tu bem disse, com cunho autorizativo, para que pudesse ser aberto, que fosse ventilada uma possibilidade do Executivo, em virtude da inércia que nós estávamos vendo por parte do Executivo, ninguém agia, ninguém fazia nada, né, por parte do Executivo em relação a isso. Foi a maneira que nós encontramos de que o Executivo fosse pressionado a agir. Esse projeto de lei teve essa finalidade, de que o Executivo agisse em favor da comunidade para que isso pudesse ser revisto. Porque o patamar de 80%, no meu entendimento, é um absurdo, em virtude da nossa realidade econômica. E como eu disse lá no início da nossa conversa, nós não podemos ignorar uma realidade econômica que existe no município de São Gabriel. Numa cidade que tem gente que passa fome, numa realidade que tem gente que no final do mês, ou no início do mês, precisa decidir se compra o remédio, se compra comida ou se paga a conta de água ou de luz. Então, o prefeito, a partir disso, vetou esse projeto de lei, né, e acabou lá adiante, um pouquinho mais adiante, fazendo um decreto reduzindo essa taxa de esgoto para 45% e estabelecendo um critério de tarifa social, né, estabelecendo alguns critérios, os critérios bem restritos de acesso a essa tarifa social. E acabou fazendo aquele decreto de 45% e fez essa apresentação para a comunidade e tal, e nós seguimos batendo na mesma tecla de que 45% ainda não era o patamar desejado pela comunidade de São Gabriel, que a comunidade de São Gabriel precisava de resultados mais práticos e que pudesse ser desonerada, né, dessa despesa. Nós sabemos que o saneamento básico, ele precisa existir, que a coleta de esgoto precisa existir. Nós temos essa consciência. Nós temos consciência de que existe um prazo a ser cumprido numa legislação federal sobre isso, ok.
Mas nós precisamos que o povo saiba que isso vai acontecer, que o controle social, que eu falei antes, possa ser exercido, que as pessoas tenham noção do que está por vir e se preparem para enfrentar esse tipo de situação de forma gradativa. Não no ano depois de uma pandemia, não no ano que muitas pessoas perderam o emprego, não no ano de muitas dificuldades para a comunidade de São Gabriel. Né? Houve esse decreto do prefeito e esse decreto não resolveu o problema. Daqui a pouco, nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo, por um acaso, por uma pesquisa, né? Como eu relatei lá no início, eu estudo muito, eu pesquiso muito nesses portais de transparência, site do Tribunal de Justiça, enfim, sempre executando esse trabalho fiscalizatório, descobri que houve um processo em que a São Gabriel Saneamento entrou contra a prefeitura via judicial e dentro desse processo, a tempo recorde, o município e a São Gabriel Saneamento firmaram um acordo para que a taxa de esgoto permanecesse 45% agora e voltasse a ser 80% a partir de maio de 2025, depois das eleições municipais. Isso me pegou de uma maneira... eu fiquei estarrecida, Júnior, porque isso não foi debatido com a comunidade. De novo, a gente volta na questão da transparência e do controle social que precisa ser exercido. Então, veja, o decreto de 45 não resolveu a situação, a empresa entrou com uma ação contra o município e a empresa foram na justiça e firmaram um acordo dizendo que a taxa de esgoto, então, segue mais baixa agora e que depois volta a ser 80%, depois das eleições. Então, eu considero... Pela ordem, né? Tem um decreto do prefeito. Da prefeitura reduzindo. Depois, se não me engano, reduzindo. Depois, se não me engano, teve outro decreto do prefeito prevendo a utilização da rede pluvial para esgotamento sanitário. Um decreto meio confuso. E neste acordo, inclusive, esse decreto confuso é anulado por esse acordo e passa a valer o que está no acordo. Que a taxa permanece reduzida agora e que depois volta a ser 80%. E aí a utilização da rede pluvial... morre, porque daí o decreto é anulado pelo acordo. Fora que empurrava, se não me falha a memória, empurrava o prazo também, né? Para cumprimento das metas. Isso, tinha uma readequação de prazo. E aí, ao me deparar com isso, eu denunciei isso na tribuna da Câmara e muitas pessoas vieram, mas o judiciário, teve o aval do judiciário, do Ministério Público. Mas claro, por quê? Porque quando existe uma lide, um processo, um confronto entre duas partes, qual é a finalidade do judiciário? Que essas duas partes se acertem, porque se elas não se acertarem, vai ter que ter uma sentença. Qual é o papel do Ministério Público e do Poder Judiciário nesse sentido? Foi estabelecido um acordo, inclusive assinado pelo prefeito, assinado pela empresa, né? O judiciário aceita esse acordo porque é do interesse dele que as partes se acertem. Né? Não cabe uma análise de mérito. A GESG atuou como anuente, algo assim, como mero caráter testemunhal, digamos assim, desse acordo, do firmamento desse acordo. E eu recordo que na época eu denunciei que o procurador jurídico do município não assinou este acordo junto com o prefeito. Somente o prefeito assinou este acordo e submeteu ao crivo, né, a homologação judicial, e de fato esse acordo foi homologado para tristeza, né, da comunidade de São Gabriel. Eu considerei um dos maiores absurdos e sigo denunciando este ato da São Gabriel Saneamento e a Prefeitura Municipal terem firmado um acordo para que a taxa de esgoto volte a ser 80% depois das eleições. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu vi nas tuas redes sociais que tu fizesse um TBT. Um TBT dessa situação, mas o que me surpreende é justamente isso, né? A Prefeitura edita um decreto que reduz a taxa para 45%. A empresa entra na 40 ou 45, eu sempre confundo, Júnior. Eu acho que foi para 45. Até na época eu me recordo que a prefeitura contratou uma agência reguladora externa. Isso, para elaborar um estudo. Tendo a nossa GESG, que precisa tanto de infraestrutura. De infraestrutura para funcionar. Enfim, mas... e aí, logo na sequência, tem esse acordo judicial em que embora tenha sido na pessoa do senhor prefeito, ele é a prefeitura, ele representa a prefeitura. O município de São Gabriel. O município de São Gabriel. Então aí ele vai nesse acordo judicial e se desdiz. Vou colocar assim para anular o próprio decreto. Para as pessoas nos entenderem claramente, assim, né? Como se eu disse uma coisa aqui e logo na sequência eu me desdigo. Foi isso que, na prática, foi isso que aconteceu. A partir do momento que ele aceita um acordo em que, vamos manter 45% agora em 2024, até porque agora de maio de 2024 a maio de 2025 vai a 50%. Isso.
e em maio de 2025 retomamos os 80%. Ou seja, eu me desdisse aí, e ninguém viu, vamos tocar. Frente a uma ação judicial, a gente faz um acordo que pode ir contra tudo que a gente imagina. Né? Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um dos maiores absurdos que já aconteceu aqui em São Gabriel do ponto de vista do dia a dia, da rotina, de ferir a rotina das pessoas, as suas despesas mensais, o bolso do gabrielense. E a consequência jurídica disso, Malu? Se eventualmente o município quiser reduzir no futuro essa taxa, vamos imaginar, ano eleitoral, o povo decide por uma troca de comando. E esse novo comando, essa nova gestão, decide que vai tentar reduzir a taxa de esgoto. Qual é o impacto desse acordo agora para uma possível mudança de taxa lá na frente? Para mudar um acordo já homologado judicialmente e acordado, porque como eu disse, os governos passam, mas o município é o mesmo. Por isso, o cuidado que o gestor tem que ter, porque ele está falando sobre um ente federativo, que é o município, que o dia que ele não estiver mais lá, esse ente irá permanecer. Então, o que se vê é que precisa haver um novo acordo. Precisa ser restabelecida a situação, precisa ser rediscutida a situação. Precisa existir um estudo muito bem elaborado e um debate jurídico sobre esse tema para que isso possa ser desfeito. Porque juridicamente isso vai ter impacto. Né, isso tem um peso. Houve uma homologação. Coisa julgada. Em tese, coisa julgada. Existe um impacto. Foi tomada uma atitude em nome da municipalidade. E para reverter isso, demanda um bom estudo, boas horas de estudo sobre isso, para tentar. Ou seja, o legado disso possivelmente o engessamento da alteração da taxa. Péssimo, o legado péssimo porque engessa, porque todo mundo sabe que em 2025, independente, né, de resultado das eleições, o governo irá mudar, será uma nova gestão. Mesmo que permaneça. Não estamos falando em pessoas, estamos falando em gestão. Sim. Vai mudar a gestão e isso engessa de uma forma muito... como é que eu vou dizer? Engessa de uma forma muito... compromete de uma forma muito forte essa questão. Mas nada que não se possa existir uma discussão e uma força-tarefa e um estudo jurídico muito amplo sobre esse assunto para tentar reverter a situação. Eu quero te perguntar sobre isso, mas antes eu preciso alertar para as pessoas, né? Eu adentrei ao terceiro bloco falando ainda sobre essa questão da água, porque eu acho que a gente precisava deixar isso muito bem esclarecido, para as pessoas entenderem bem o que realmente aconteceu, né? E o resultado da CPI, com mais a proposta de autorizar o município a reduzir a taxa. Ficou muito esclarecido isso, né? Que embora o projeto em si não obrigasse o prefeito, mas foi a ferramenta utilizada para instigar o executivo a se movimentar. De fato, o executivo se movimentou, né? Sim, depois, no final, tanto é que editou o decreto, mas depois o acordo em si parece que... Né, acabou jogando um balde de água fria em todas essas movimentações. E desfazendo tudo que... Mas, enfim. E aí, agora, a gente reservou o terceiro bloco para falar especificamente da tua pré-candidatura à Prefeitura Municipal. Isso é público e notório, já foi noticiado por várias oportunidades, inclusive já concedeu entrevistas em outros veículos de imprensa, falando já se apresentando como pré-candidata. E eu te pergunto, na condição de pré-candidata, como é que a tua pré-candidatura, o teu partido enxerga essa questão da água? Qual é vamos considerar assim que numa possível gestão PDT, Malu Bragança, qual é a iniciativa que seria tomada nesse sentido? Júnior, eu sempre digo que a questão da água é uma questão que supera partidos, supera ideologias e ela faz parte de uma questão, de um problema grave a ser enfrentado por qualquer gestão que estiver à frente do município de São Gabriel. É um problema grave. Por N motivos, já disse todos os motivos possíveis aqui, principalmente porque isso impacta no dia a dia das pessoas. Quando tu contrata um prestador de serviço, quando tu, Júnior, pessoa física, contrata um prestador de serviço, por exemplo, um exemplo bem comum, tu contratou uma pessoa para fazer esta mesa. A pessoa chegou aqui e fez essa mesa de forma errada. Fez essa mesa de uma forma que não foi a forma que tu pediu. Tu vai seguir deixando essa pessoa fazer a mesa ou tu vai conversar com ela e dizer, olha, me desculpa, mas não foi dessa forma que a gente contratou. A gente contratou da forma X, né? Vamos retomar isso aí, vamos fazer como a gente tinha combinado. Eu acho que esta relação que o município precisa ter com a São Gabriel Saneamento. São Gabriel Saneamento é uma prestadora de serviços públicos e o município tomador desse serviço.
né? O poder concedente desse serviço que esta concessionária desempenha. E acho que precisa ser adotada uma postura assim, né? Se não está do agrado, vamos sentar e vamos ver de que forma esse serviço pode ser melhor desempenhado para que atenda aos interesses coletivos, porque é importante que a gente diga que está acima de qualquer coisa o interesse coletivo. O município, o poder executivo, ele não pode atuar em interesse individual. Não pode, não deve, não tem como. Então nós temos que colocar o interesse coletivo acima. E eu acredito que a próxima gestão, e sou pré-candidata, né, pelo PDT, e o PDT tem essa preocupação, né, de como nós vamos gerir este assunto em caso de sucesso, é nós colocarmos as cartas na mesa, né, e debatermos esse assunto com muita maturidade, sem iludir a comunidade de que existem soluções mágicas para os problemas, porque não existem soluções mágicas, mas nós temos que abrir esse debate sim. Mas aí não é uma conversa de compadres. Não pode ser uma conversa de compadre entre município e São Gabriel Saneamento. Tem que existir uma conversa de tomador de serviço e prestador de serviço. Nós temos que ter essa maturidade e essa responsabilidade de tratar esse tema assim. A São Gabriel Saneamento está a serviço da comunidade, ok, é uma empresa que visa lucro, sim, porque ela é uma empresa privada, mas nós podemos colocar os interesses da comunidade, devemos colocar os interesses da comunidade à frente de tudo. Vamos sentar e ver o que tem que ser mudado, o que pode permanecer e de que forma será feito. E elaborar estudos jurídicos sobre isso. E é uma das principais, como é que eu vou te dizer, das ações que precisam ser tomadas de forma mais imediata na próxima gestão. É uma ação de primeira, segunda ação de governo. Prioridade. Ver de que forma isso está se dando essa relação. E essa relação ela tem que ser de tomador de serviço para prestador de serviço. Deixa eu fazer uma provocação mais clara, até para a gente poder deixar isso muito claro para as pessoas. Então, em outras palavras, a proposta da tua pré-candidatura é uma revisão desse contrato. Uma revisão desse contrato, de forma ampla. Com participação popular, sem participação popular, plebiscito, referendo. Total de forma popular. Participação, ouvindo as pessoas. Nós não temos como definir hoje uma questão de referendo e plebiscito. Nós não temos como definir isso. Mas quais os mecanismos? Porque nós demandamos de análise jurídica de tudo. Eu sou advogada, sim, né? Mas na figura de gestora, o que vai ser feito? Uma análise criteriosa, sem conversa de compadres, de tomador de serviço, para pessoa jurídica que está desempenhando esse serviço, para que sejam analisados os prós e os contras e alterado aquilo que for para o bem-estar da comunidade de São Gabriel. Isso é ponto número 1. E diante do impasse, a rescisão é uma possibilidade, uma hipótese que se cogita? Júnior, nós não podemos falar de uma coisa tão impactante e que tem resultados muito, né, muito fortes, né? Nós não estamos falando de qualquer serviço, né? Nós estamos falando de qualquer serviço. Mas eu acredito que temos que colocar as cartas na mesa e examinar esse contrato criteriosamente. A revisão, a auditoria deste contrato, revisão deste contrato e essa conversa franca, que eu faço questão de falar sempre, sem conversa de compadres, uma conversa muito franca para que a comunidade de São Gabriel não seja lesada. Nós temos que falar de interesses coletivos. Interesses coletivos sempre se sobrepõem a interesses individuais. Malu, eu acho que essa questão da água ficou muito claro, né? Prioridade da pré-candidatura do PDT, da Malu Bragança, é rever esse contrato. Com participação popular, né? rediscutir com todas as partes, isso, com base em estudo jurídico. Exato. Tentar adequar de uma forma que fique bom para todo mundo. Sem ditadura, né, Júnior? Sem dizer, vou fazer isso. Eu acho que nem ditadura, acho que sem subserviência, eu acho, né? Exatamente, porque assim, de tu chegar e dizer, é muito forte chegar e dizer, se aquela coisa, se eleito for, farei tal coisa. Nós temos que saber em que condições estão essas coisas, né? Nós temos que saber o que embasa tudo isso. E nós temos que ter muita maturidade e responsabilidade para tratar um tema tão sério. Perfeito. Superando a questão da água, eu te pergunto de uma forma mais abrangente, e vou fazer uma introdução até para que isso sirva de base para a gente fazer essa reflexão. Por curiosidade, eu no ano passado pesquisei sobre o nosso desempenho em educação. Uhum. E faço isso por realmente acreditar na educação como a ferramenta essencial para a emancipação das pessoas. Não tem como a gente falar em liberdade se a gente não falar com uma educação forte, fundante dessa liberdade.
E falo isso também porque dentro de casa minha mãe é professora, então para mim é uma pauta muito importante que eu gosto muito de abordá-la, né? E eu tive essa curiosidade de saber, foi logo quando teve aquela celeuma toda de debate, municipaliza ou não municipaliza a escola na rede estadual, enfim, e eu disse, não, deixa eu dar uma olhada, como é que está o nosso desempenho, porque isso por si só pode ser um bom argumento para a gente falar em municipalizar ou não municipalizar uma escola da rede estadual. E aí eu fui no site do governo federal, os portais da transparência, graças ao bom Deus que isso existe, as informações estão aí à disposição do povo, né? E peguei lá o nosso desempenho de IDEB, né? E me surpreendi com o resultado. Me surpreendi de forma negativa, por assim dizer. Porque eu estou falando do resultado de 2022. Quando eu filtrei pelo estado do Rio Grande do Sul e que eu olho que o índice de IDEB da rede estadual do 1º ao 5º ano é 98 pontos, e quando eu filtro pela rede municipal, o índice de IDEB é 87,8, se não me falha a memória, ou 87,5, ou seja, mais de 10 pontos de diferença. Aí quando eu faço um outro filtro, com os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, só com a rede municipal, do 1º ao 5º ano, e faço isso por ordem de pontuação, e me deparo com São Gabriel lá um pouco melhor do que 15, 16 municípios do estado inteiro. E detalhe, nós estamos falando da 44ª economia do estado. Então assim, eu olhei aquilo e fiquei estarrecido. E eu falo muito isso. Eu acho que o momento já era da gente estar debatendo turno integral, tecnologia, não tecnologia, debatendo a questão pedagógica. Eu falo muito isso. A cognição das novas gerações é diferente da nossa geração. Muito diferente. A gente é da geração da televisão, as novas gerações já são dos telefones, não, a cognição deles já é diferente da nossa. Então, assim, debates essenciais para a gente pensar em futuro, que a gente não consegue fazer, e aí, nós somos brindados com um desempenho miserável. Eu não queria usar uma expressão tão forte, vou refrasear, com um desempenho frustrante como esse, né? Então, assim, como que o PDT enxerga isso? A bandeira principal do PDT, do trabalhismo, é a questão da educação, né? Um legado do Leonel Brizola, todos sabem, isso é ponto batido, né? Nós sabemos da importância da educação, como tu bem disseste, tua introdução perfeita. Nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar. O que eu vejo em São Gabriel? Nós temos que ter uma melhor gestão da educação. Hoje nós temos, dentro do orçamento do município, 3 prefeituras, né? A gente sempre fala disso. 25% da educação é quase uma prefeitura inteira. 15% da saúde, questão da assistência social e o resto do governo. Então veja o impacto que 1/4 do nosso orçamento é aplicado, tem que ser aplicado na educação. Educação precisa da melhor gestão. Educação não é só material escolar e uniforme, que são importantes, sim, são muito importantes. A gente sabe a importância disso para as famílias que não têm condições de ter ali um uniforme, uma roupa para ir na escola, um material escolar, muito importante. Ok, ótimo, mas é mais do que isso. Eu estava estudando, Júnior, esses dias, a respeito da questão também da saúde mental dos nossos estudantes, da necessidade do acompanhamento psicossocial da nossa gurizada, da nossa juventude, das nossas crianças, o quanto isso vai impactar daqui para frente e vai exigir que a gente se posicione ainda mais com relação a isso, né? O que nós vimos? Nós precisamos ter questões interligadas na educação, porque a escola é o ponto-chave para nós chegarmos nas famílias, né? Nós temos que saber que a escola é aquele ponto em que o aluno vai para aprender, e através da ida para o aluno à escola, se abrem portas para a gente chegar nos problemas que essas famílias estão passando. Então, veja a importância psicossocial, né? A importância não só educacional, mas psicossocial da gente manter os nossos alunos com saúde mental adequada. Isso é um ponto que nós temos que nos preocupar muito daqui para frente, principalmente depois da pandemia, né? Hoje a gente colhe frutos de pessoas em depressão, com dificuldade, né? Com ansiedade, com isso e aquilo, né? Então nós temos que nos preocupar com isso. Falando sobre isso, eu quero te dizer que a educação, ela não anda sozinha, né? Ela nunca anda sozinha. Por trás da educação nós temos as questões assistenciais, as questões psicossociais, como eu estou te falando,
e a questão da capacitação, de como é que as pessoas vão concluir o ensino fundamental, o ensino médio e vão para o mercado de trabalho. Né? Nós temos que pensar em tudo isso. Então, a educação é muito maior do que a gente imagina. E como tu disseste, nós já teríamos que estar debatendo escola em turno integral. O que nós temos hoje em São Gabriel de políticas públicas para crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola? Isso não é um problema educacional, mas é. Não é um problema, não é uma questão ligada diretamente ao que a Secretaria da Educação do município deve fazer, mas também é. Porque é o debate amplo sobre a questão educacional. Então, nós temos que pensar essas políticas públicas. Nós temos que saber onde é que a gurizada vai ir de tarde, quem estuda de manhã, onde é que vai ir de tarde. Por que a escola não é utilizada como um ambiente de aprimoramento desse tipo de situação? Por que a escola não pode abarcar uma finalidade social no turno inverso? Por que a escola não pode ter e criar, através, né, do poder público, um ambiente que a criança criança e adolescente, né, possam ser acolhidos de uma forma social mais palpável, digamos assim, não só na questão educacional. Então, eu acho isso fundamental e nós temos urgentemente que nos preocuparmos com isso. Nós estamos vendo uma geração crescendo nas telas dos telefones e que tem uma dificuldade tremenda de firmar relações interpessoais. Nós temos que pensar isso. E a gestão em educação no município de São Gabriel, ela precisa virar a chave para saber que o uniforme é importante, material escolar é importante, mas tem outras questões tão importantes quanto essas. Né? Essa questão do IDEB tem que ser aprimorado. Nós temos que aprimorar os nossos índices. Isso é conhecimento. Isso é a linha de chegada da criança que entra na escola e que vai sair da escola com qual conhecimento ela vai sair. Né? E daqui a pouco isso vai trazer problemas orçamentários para o município, porque, né, quando houver a distribuição de verbas públicas da educação baseada nos índices do IDEB, como é que São Gabriel vai se posicionar? Quanto nós vamos perder se nós não melhorarmos os nossos índices? Então, acho que tem que ser acionados mecanismos de gestão da educação que se preocupe com o desenvolvimento educacional, mas também com o desenvolvimento emocional, com a saúde, com a assistência social, com as políticas públicas para crianças e adolescentes, porque o tema é muito maior do que meramente a questão educacional. Se fosse só a questão educacional, já seria um grande tema a ser trabalhado. Imagina que isso tem rescaldos em outras áreas, inclusive, né, nos relacionamentos interpessoais dessa gurizada. Fora que quando tu não prepara bem... Na segurança pública também tem impactos, né? Essa geração acaba indo para um outro lugar. Uhum. Ela sai da educação e vai para assistência social. E aí eu acho muito interessante quando as pessoas falam, mas os programas assistenciais não podem ser permanentes, eles têm que ser uma alavanca. Isso todo mundo sabe. Claro. Ninguém quer as pessoas refém de um programa assistencial. Nem essas pessoas querem ser reféns. O que acontece? Né? Se essa pessoa, a vida toda, ela no momento em que ela tinha para aprender, para se capacitar, para desenvolver ferramentas, ela não foi preparada para isso, não desenvolveu essas ferramentas, ela não consegue usar a assistência social para se alavancar. É óbvio que ela vai usar a assistência social como uma bengala, porque ela não tem preparação para... Né? Então, assim, são situações que a gente também gera problema para frente, né? A longo prazo a gente colhe o fruto disso. Mas o que eu me questiono também, Malu, óbvio que quando a gente debate essa questão de educação, o foco sempre é o aluno. Uhum. E deve ser. Mas a gente também não pode esquecer das pessoas que trabalham com a educação, né? Uhum. Então, assim, como é que... eu quero frisar aqui, até porque algum professor que esteja nos assistindo, embora eu retrate o índice, né? Isso não é uma crítica indireta. Não é um demérito. Não é um demérito, pelo contrário. Porque esse desempenho não é só o professor dentro de sala de aula, é todo um conjunto que resulta nisso. Parte assistencial. Né? E muitas das vezes aquele profissional, por falta de valorização, por falta de acolhimento, por falta de reconhecimento, enfim, ele também não consegue desenvolver, por conta da infraestrutura, ele também não consegue dar o seu melhor, né? Então, assim, como é que se enxerga o humano dessa parte, o profissional que atua na ponta lá da educação? É aquela máxima que se usa também para os profissionais de saúde. Nós temos que cuidar de quem cuida, né? Nós temos que nos preocupar com a saúde dos profissionais que cuidam de quem precisa. Nós temos que nos preocupar com o desempenho
uma boa condição de trabalho para os professores, para monitores, para funcionários, para, enfim, para as pessoas que movem essa engrenagem chamada educação. Isso passa por valorização profissional, por capacitação, isso passa por ter recursos tecnológicos à disposição, isso passa por melhores condições estruturais nas escolas, isso passa por não ter que enfrentar dificuldades como falta de água numa escola, falta de uma sala de aula adequada, falta de um ventilador, né? Isso passa por inúmeros outros temas. Né? Nós temos que nos preocupar em melhorar os nossos índices, sim, e como tu disseste, não é um demérito de quem ensina, é uma condição que vai muito além das quatro paredes de uma escola, né? É uma condição que vai muito além disso, percorre inúmeros outros setores sociais, familiares, né? O ambiente em que essas crianças e jovens vivem. Então, nós precisamos, sim, Júnior, nos preocupar muito com quem está lá na linha de frente da educação. Essas pessoas precisam ter valorização. E a valorização ela tem que ser não só do ponto de vista salarial, como do ponto de vista de gestão, de dar ferramentas de trabalho que essas pessoas possam utilizar em favor dos destinatários desses programas educacionais, que são os nossos alunos. Né? Perfeito. O futuro está aí, né? O futuro está aí. Se a gente não investir nisso, nós vamos investir em outras coisas que nós não precisaríamos investir. Isso vai ter rescaldos lá na segurança pública depois. Isso vai ter problema, né, de questão da gurizada que não vai se qualificar e vai ir para o mundo do crime. Isso nós temos que nos preocupar. E nós estamos vivendo em São Gabriel um momento muito delicado com relação à segurança pública. Momento delicadíssimo. Eu vou aproveitar o gancho e te questionar justamente sobre isso e usar como exemplo para a gente ter um panorama assim. Agora, a questão de uma semana atrás, o Alegrete inaugurou todo um sistema novo de monitoramento, inclusive até já com algumas apreensões, enfim. Então, assim, qual é a visão que tem do ponto de vista de segurança pública? É muito fácil e simples a gente dizer, mas isso é uma questão do Estado. Vamos entregar para o governo do Estado, porque isso é de responsabilidade do governo do Estado, a Brigada Militar, a Polícia Civil, enfim. Mas e onde é que o município pode colaborar com essas questões? Tem que ter uma atuação conjunta que começa na educação, né? Pegando o link do que a gente disse na questão educacional, isso começa lá na educação. Isso começa, como eu disse, o aluno ele vai para a escola e a escola tem que ter mecanismos de gestão para saber o que está se passando na casa deste aluno, para poder dar esse suporte, tanto emocional como social, para evitar que lá na frente essa criança, esse adolescente caia no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo da violência, nesse submundo, né, que hoje nós temos tão presente na nossa realidade, infelizmente. Questão da participação do município. Hoje nós temos em São Gabriel uma Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Né? Eu acredito que nós precisamos urgentemente ter uma guarda municipal. Nós precisamos ter uma guarda municipal. Por quê? Porque a guarda municipal vai ser a forma do município contribuir com o Estado, com o poder estatal, né, do Estado do Rio Grande do Sul, nessa questão de segurança pública. Nós temos que ter isso. E nós temos que cobrar também, não é isentar o Estado do seu papel, que tem que ser exercido, né, e é constitucionalmente exercido essa parte da segurança pelo Estado. Mas nós temos que contribuir de alguma forma. E acho que o município, tendo uma guarda municipal organizada, e que possa auxiliar, ser mais uma frente de trabalho nesse sentido, ser mais um órgão que vai ajudar nesse combate à criminalidade, eu acho que é um ponto importante, é um dos pontos importantes que o município precisa adotar. Não isentando o Estado, mas complementando. Eu não posso deixar de fazer a provocação aí, do ponto de vista de financiamento dessa guarda. Nós temos que pensar muito bem. Nós temos que ir atrás de recursos, Júlio. Nós temos que São Gabriel sair do isolamento político. De dizer, nós não podemos fazer porque nós não temos recursos. Onde que nós vamos buscar esses recursos? Nós temos que estar bem relacionados com o governo federal, com o governo estadual, buscando recursos, buscando formas de financiar essas iniciativas. Nós já não nos cabe mais a mera justificativa de que nós não temos dinheiro. Claro que tem problemas que nós não vamos resolver por falta de dinheiro, sim. Mas nós temos que sair da bolha e do isolamento político que a cidade está para ir atrás de recursos. Tem cidades parecidas com São Gabriel, do ponto de vista populacional, né, como é Campo Bom, por exemplo, né, uma cidade assim, que se assemelha à nossa, que tem uma guarda municipal muito bem organizada. Nós temos que ir atrás disso. É um objetivo, sim, vamos traçar esse objetivo e vamos atrás de recursos. Não vai ser da noite para o dia, claro que não. São tantos e tantos anos dessa necessidade que ainda não foi executado, mas tem que correr atrás. E do ponto de vista de monitoramento? Nós temos um sistema de monitoramento em São Gabriel, que é aquele programa da São Gabriel Mais Segura, né, e tal,
Só que eu acho que precisa haver mais investimento também do governo federal. Nós temos que ter um local onde essas informações sejam concentradas, que poderia ser a própria Secretaria de Segurança Pública do município, mas tem que ter profissional capacitado para isso, tem que ter um local adequado para isso, para que possa centralizar essas informações e, de fato, utilizar todas elas em benefício dos órgãos de segurança pública para combate ao crime. Centralizar e integrar, Central de monitoramento, semelhante ao que tu disseste que lá no Alegrete. Alegrete. O prefeito Márcio Amaral, sentado aqui, falou orgulhosamente desse projeto. Né? Se não me falha a memória, o secretário é o Daniel Rosso, um rapaz jovem, mas muito dedicado. Um projeto, eu pude acompanhar nas redes sociais, um projeto muito bem desenvolvido. A gente precisa inovar nesses aspectos, né? Buscar formas de financiar esse tipo de iniciativa. Nós temos que tomar para si essa tarefa e ir atrás. Não podemos simplesmente justificar, né, na falta de dinheiro, na falta disso e daquilo. Como eu te disse, vamos esbarrar em muitos problemas que não vão ter solução por questões financeiras, né? Porque a gente sabe que o município passa por dificuldades, mas a gente tem que encontrar alternativas inovando. Né? Cabeças novas, pessoas que realmente tenham essa qualificação de poder correr atrás, ajudar o município a captar recursos para poder ter aqui na nossa cidade as coisas que a gente precisa. Nós não vamos avançar da noite para o dia, né? Nós não vamos avançar, mas nós temos que ir gradativamente buscando esses avanços. E com cabeças novas, com ideias novas, com inovação, a gente consegue isso. Estabelecendo círculos virtuosos. Exatamente. Para a gente encerrar, Malu, e eu não tomar mais teu tempo, eu sei que a agenda está apertada, mas eu preciso te perguntar, né? E eu vou te perguntar assim de uma forma bem abrangente, a questão de geração de emprego e renda. E aí eu gostaria que tu desse uma pincelada para a gente sobre distrito industrial, qual é a realidade que nós temos, qual é a realidade que se espera, né? E qual é a capacidade que a gente tem de qualificar nossa mão de obra e fomentar novos arranjos produtivos. Eu gosto muito de uma expressão utilizada muito para o pessoal que investe em bolsa de valores, né? Os grandes gurus aí, eles sempre têm uma expressão que eles utilizam muito, todos eles, unanimemente: diversificação. A palavra-chave é diversificar. Então, quando tu tem um arranjo produtivo, um arranjo econômico, que te deixa refém de uma única fonte, nós estamos mal. Então, o caminho tem que ser a diversificação. E aí eu te faço essa provocação do ponto de vista de geração de emprego e renda, e a possibilidade da gente começar a falar de forma séria, real, factível, né? Porque eu estou com 37 para 38 anos e eu escuto a conversa de industrializar, de trazer indústria para cá e nunca sai do... Né? Então, assim, falar de uma forma séria, real, clara, verdadeira com as pessoas. Júnior, nós temos um potencial inimaginável em São Gabriel. Nós temos um potencial, assim, muito vasto. Hoje nós temos pessoas que produzem lá no interior do município e que precisam de amparo do poder público para poder trazer os seus produtos e vender aqui na cidade. O que nós temos visto? Que essas pessoas, elas não têm esse amparo, como é que eu vou dizer? Ter onde chegar para saber como produzir e como vender. E aqui eu puxo o braço um pouquinho para o meu assado, porque eu tenho também um anteprojeto de lei que fala sobre o selo do produto gabrielense, que é a criação de um selo através do Serviço de Inspeção Municipal aqui de São Gabriel, em que o Poder Executivo orienta as pessoas de como produzir, sela os seus produtos com isso e o consumidor lá, quando chegar no comércio, vai saber, aquilo é produzido aqui em São Gabriel. Mas nós não podemos falar de produção, de geração de renda e de emprego se nós ainda tivermos estradas do jeito que nós temos. A nossa produção leiteira ali na região do Batuvi, também nos assentamentos, tinha 70, 80 produtores rurais que produziam leite, que traziam. Essas pessoas hoje eu acho que não deve ter 15 que ainda produzem porque perdiam a produção para a questão das estradas, não conseguiam trazer a produção, o leite estragava, acabava indo fora toda a produção. Então, é uma engrenagem, uma coisa vai puxando a outra. Nós temos em São Gabriel pessoas com ideias brilhantes, empreendedoras, que não conseguem ir para frente porque não tem aquele amparo, aquele up que a gente necessita. A gente precisa que o poder público, e aí não é uma questão de dependência do poder público, não é uma questão de que muitos dizem, mas quem quer fazer, faz, independente do poder público. Ok, mas nós temos que criar que o município de São Gabriel se torne um ambiente propício para isso. Né? Nós precisamos que as pessoas se sintam num ambiente para fazer os seus investimentos, que as pessoas se sintam amparadas com um ambiente favorável para isso. E diversificar é o mote da coisa.
Por quê? Porque tu consegue diversificar, trazendo as pessoas que produzem lá no interior do município as suas hortaliças. Por que hoje tem muita gente que não consegue vender para os grandes centros, que os grandes centros, as grandes redes de mercado compram lá não sei de onde as suas hortaliças para vender, sabendo que ali no interior do município tem gente que produz. Tem pequenas produtoras, pequenos produtores que produzem e não conseguem colocar os seus produtos porque não tem esse engajamento do município, essa vontade, esse suporte que o município deveria prestar. Então, nós não podemos falar de industrialização, de trazer empresas para gerar empregos, Gabriel, se a gente não faz o nosso dever de casa, se a gente tem condições de produzir aqui e não consegue. Mas nós temos sim que falar do empreendedorismo, da inovação, né? Nós temos aqui em São Gabriel um potencial imenso. Nós temos ali na nossa própria Unipampa, né, ideias maravilhosas de como formar incubadoras de empresas para prestar serviço, né, para a nossa comunidade, ideias inovadoras que podem surgir e que a gente subutiliza esse tipo de situação. Nós temos órgãos importantes que podem se somar a essa luta, como o SEBRAE, por exemplo, o SENAC, né, o quanto a gente perde aqui por não fazer o dever de casa, por não se criar no município de São Gabriel esse ambiente inovador das pessoas saberem as suas condições, saberem como produzir. Orientação também. Orientação é o ambiente de tu acolher quem quer produzir e dar a essa pessoa a condição de fazer isso. Mas isso depende de estradas, isso depende de vontade política, isso depende de ter um órgão que se preocupe com isso, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que faça isso de forma muito contundente, que aborde esse tema de forma muito contundente. E nada impede que, como eu vou voltar um pouquinho atrás, que a gente também saia da bolha do isolamento político para correr atrás. Da gente não ficar naquela, mas São Gabriel nunca vai ter indústria. São Gabriel não vai ter indústria, não é? Vamos parar com isso. Por que nós não podemos ter? Nós temos que criar um ambiente favorável na nossa cidade para atrair esses investimentos. Isso se cria como? Vendendo o nosso peixe. E como é que nós vamos vender o nosso peixe se o nosso povo não sabe como fazer, porque a gente não dá o amparo necessário? Vamos dar o amparo necessário. Agora na Expo Inter, em agosto, setembro, aquele lindo galpão da agricultura familiar, lá não tinha um estande de São Gabriel. Não tinha ninguém de São Gabriel levando seus produtos. Está faltando alguma coisa. Está faltando o poder público chegar e tomar uma iniciativa. Olha o trabalho que as gurias ali da localidade do Faxinal fazem com artesanato em lã. Por que não estava lá na Expo Inter divulgando o trabalho? Porque não tem o apoio do poder público para isso. Então nós temos que vender o nosso peixe e a nossa cidade ser a melhor cidade do mundo para investir. Por quê? Porque a gente tem que, né, dar essa conotação, nós temos que ter essa vontade de posicionarmos São Gabriel num cenário favorável. Nós temos que sair do marasmo. Nós temos que sair da falta de autoestima que as pessoas em São Gabriel têm. Nós temos que ter orgulho de dizer, eu moro em São Gabriel, a cidade que produz, que tem incentivo, que tem amparo do poder público, que pode me fazer crescer, a cidade que está me amparando, né? Então nós temos que ter esse sentimento. Hoje tu sai pra rua na cidade, as pessoas caminham olhando para os pés. Não é de hoje. Mas tu vê isso se agravar dia após dia, porque o povo gabrielense está judiado. O povo gabrielense está judiado e vem a duras penas sobrevivendo. Então nós temos que criar um ambiente favorável para que as pessoas tenham dignidade e a partir disso, por isso que é tudo uma engrenagem, Júnior. Quando a gente não ataca a questão social, quando a gente é uma cidade que não se preocupa com a questão da violência de gênero, quando a gente é uma cidade que não tem um segmento, uma coordenadoria, um órgão que cuide da questão das mulheres, quando a gente é uma cidade que tem dificuldade de enfrentamento contra a violência, tudo isso é uma engrenagem. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, organizar a casa para poder partir para uma outra questão, que é dar um amparo que os empreendedores precisam, criar um ambiente favorável, uma cidade atrativa para que as pessoas possam vir investir. Mas no marasmo que nós estamos, isso não vai acontecer. E não é uma questão mística, né? Não é uma... vamos criar uma aura positiva. Não é só isso, entendeu? Não é uma questão mística. É uma questão de praticidade. Nós temos que ser práticos. São Gabriel tem que ser atrativa. Tu tem que chegar em São Gabriel, tu é um empresário, tu quer montar o teu negócio, tem que chegar em São Gabriel e ver uma cidade que tem esse ambiente favorável, né? Uma cidade que está indo para frente, uma cidade que está crescendo, uma cidade que não está que nem cola de cavalo só para baixo. Uma cidade que tem pessoas novas, cabeças novas, que tem inovação, que desburocratiza a questão de alvará, disso e daquilo.
É inadmissível que a gente leve dias e dias tentando uma certidão na prefeitura, que a gente leve dias e dias para tentar uma licença, que as pessoas venham querer construir, que leve dias e dias em função de projeto e licenciamento e não sei o quê. Né? A gente tem que criar esse ambiente favorável. Isso nós só vamos criar com uma mudança de pensamento, uma quebra de paradigmas que possam tornar São Gabriel uma cidade atrativa, para dar apoio para os que estão aqui produzirem mais, ou para os que ainda não produzem começarem a produzir, com a nossa engrenagem andando, com as pessoas tendo a casa em ordem, e também trazendo pessoas novas que queiram investir e produzir em São Gabriel. Eu acho que esse é o grande segredo. O poder público não faz milagre sozinho, não tem como, mas nós temos que ir criando mecanismos para que isso aconteça e ambientes favoráveis para que isso aconteça. Bons projetos, apresenta bons projetos. Recursos existem, sair do isolamento político, transpor fronteiras, ir atrás, não é só ir a Brasília, né? Não é só ir a Brasília, é nós criarmos ambientes de que vale a pena, que São Gabriel precisa, que São Gabriel vai para frente. Nós temos que ter vender, né, o nosso peixe aí fora, como uma cidade que é pujante, que tem história, que tem futuro, e que só vai ter isso se tiverem pessoas interessadas a construir isso. Ambiente de fomento é a chave. Com todo mundo. Pode construir diversificando. Diversificando. E em relação ao Distrito Industrial? Distrito Industrial nós não temos de forma contundente. Nós temos que ter um distrito industrial, mas nós temos que ter uma energia trifásica no distrito industrial, nós temos que ter um distrito industrial organizado, nós temos que ter espaços específicos para as atividades que a gente pode trazer para São Gabriel, nós temos que utilizar a força de trabalho da Unipampa para nos ajudar nisso. Conhecimento técnico, nós temos que abrir esse debate. É um problema que nós temos que enfrentar em conjunto, com forças vivas da comunidade, para criar esse ambiente atrativo. É uma questão muito importante. Nós vemos que muito do desenvolvimento de São Gabriel depende disso. Né? E nós temos que ouvir CDL, Sindilojas, ACI, temos que ouvir essas pessoas, né? Criar essa condição de debate, ir para uma mesa e debater de que forma cada um pode contribuir e de que forma se tira isso do papel. E a partir do momento que tu cria um ambiente, tu ajeita a casa, naturalmente tu demonstra para as pessoas, vale a pena investir porque vai ter retorno. Exatamente. Aproveitando só bem curtinho, eu falei isso no episódio com o Márcio Amaral, ele sentado aqui conversando conosco, eu disse para ele, foram 11 anos em Minas Gerais, e sempre a mesma pergunta, né? Por que tu saiu do Rio Grande do Sul, aquele estado lindo, maravilhoso, e eu sempre devolvia a pergunta para as pessoas, mas de qual Rio Grande do Sul tu tá falando? E aí as pessoas, obviamente, Gramado, Canela, ali é a região norte do estado, colonização alemã, italiana, então assim, claro, gaúcho como todos nós, mas uma realidade cultural diferente da nossa fronteiriça aqui, né? Então eu sempre brincava, até dizia para eles, quer conhecer aquele gaúcho que usa bota, bombacha, pilcha, né? Faz o churrasco de fogo de chão, o ideal é tu ir para a fronteira, descer um pouquinho mais o estado. E eu fiz essa brincadeira com o Márcio Amaral, prefeito do Alegrete, e disse para ele justamente isso, o link já está pronto. Do ponto de vista de turismo, né, que agora tá muito em voga e o pessoal tem feito muito isso, que é o ecoturismo, e a gente está aqui surgindo as oliveiras aqui com bastante potencial, né, e aí a gente pega que provavelmente não demora muito, vão investir nessa questão do ecoturismo, e esse é o caminho realmente. Do mesmo jeito que tu queria um stand da agricultura familiar lá na Expo Inter, não era para nós termos já um stand em Gramado, Canela, vendendo o turismo, a cultura de São Gabriel? Com certeza. Nós estamos numa posição estratégica na BR-290. Por exemplo, os argentinos chegam a São Gabriel, onde é que eles têm para ir, um ambiente cultural para ir? Onde eles vão? Não tem onde ir. Nós temos ali o nosso Parque Tradicionalista Rincão das Carretas, numa posição também estratégica, próximo à BR-290, que é um parque alugado, ok. Mas e por que não se usa o ano inteiro isso para ter apresentações culturais, locais de venda de produtos aqui da terra, para que esses argentinos, ao passarem em São Gabriel, possam chegar ali também? Nós temos que pensar fora da caixa. Temos que pensar alternativas. E se a gente não tem alternativas, a gente cria alternativas. Nós poderíamos ter aqui em São Gabriel, e aí eu tô dando ideias talvez aqui, mas são coisas que me recorrem com esse teu questionamento, a Rota dos Mártires, por que não?
né? Nós temos ali, por exemplo, a história do Cepete Araju. Nós temos também uma questão de cultura popular muito forte com a questão do túmulo da Guapa. Os Santos Populares, né? Os Santos Populares. Teve a professora Rose Casanova, de Santa Maria, ela citou essa informação, ela passou pra gente esse dado, que São Gabriel é um dos municípios que mais tem Santos Populares no estado, talvez até no Brasil. Olha aí, né? Nós temos, algum tempo atrás, São Gabriel fez parte da Rota das Missões, depois perdeu esse posicionamento. Por que perdeu? Acredito eu que por falta de fomento ao turismo, da questão missioneira. Então, acho assim que nós temos que reincluir São Gabriel na Rota das Missões, tratar desse assunto, né? Vamos ver de que forma o governo do estado atua muito nessa questão do turismo e tem bons projetos nesse sentido, né? Eu vejo que muitas cidades se movimentam, a própria cidade de Livramento tem a Rota da Ferradura dos Vinhedos ali, né? Então, são questões que a gente pode tratar com outras cidades, pegar bons exemplos e criar esse ambiente aqui em São Gabriel. O turismo é uma excelente iniciativa para a geração de emprego e renda. Nós só temos que saber como abordar isso. Fui secretária de turismo 1 ano e 5 meses, né? Tive dificuldade de abordar esse tema, sabe? Tive alguns entraves do ponto de vista de fazer com que a comunidade entenda a importância desse tema, né? Se foi feito alguma coisa em relação ao turismo, sim, principalmente essa questão de recepcionar os turistas que passam aqui, indicar, né, o chocolate de Araju, as selarias, esses lugares onde tem um pouco da história de São Gabriel, né, mas se precisa fazer muito mais, Júnior. Por quê? Porque as pessoas têm que entender a importância desse tema para a nossa economia. E eu acho que falta isso, sabe? A gente conseguir posicionar o turismo como um fator que pode ser grande para o nosso desenvolvimento, né, e criar esse ambiente. Gramado e Canela, as belezas naturais, olha as belezas naturais que nós temos aqui, olha o nosso Pampa, né? Quem sabe um turismo rural, né? Por que nós não podemos fazer isso? Mas para isso tudo funcionar, nós precisamos de outros fatores. E aí, quando a gente fala em questão rural, a gente esbarra na questão das estradas. Como é que a gente vai levar um turista para conhecer a localidade lá onde teve a batalha, né? No Caiboaté, se não tem como chegar, se a estrada está horrível. Então, assim, ó, nós temos que pensar as questões, primeiro as questões mais básicas do município de São Gabriel. Reestruturar São Gabriel e depois ir saindo para essas outras frentes. Elencando prioridades. Muitíssimo importantes, saindo para essas outras frentes com muita inovação. E com muita... captando as ideias de onde já deu certo. Por que não? Né? Por que nós não podemos copiar iniciativas de outros municípios onde já deu certo esse tipo de situação e criar, né, essa questão do turismo, porque a gente pode ter inúmeras possibilidades partindo disso. Aí talvez alguém esteja assistindo dizendo, mas tem mágica para tudo, solução para tudo. Não, mas são questões que a gente colocando numa mesa de debates, se resguardando de opiniões de pessoas que entendem desse tema. Tem excelentes profissionais na área do turismo que podem nos ajudar nisso, né? Tem excelentes pessoas de regiões turísticas como Gramado, Canela, outras regiões do Rio Grande do Sul que podem nos ajudar nisso. Vamos atrás dessas pessoas, saber onde é que elas estão e nos auxiliar para que São Gabriel também seja uma referência nisso. Tudo é possível, desde que a gente tenha vontade de fazer. Muito bem. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tá certo. Bom, gente, eu conversei aqui com a vereadora, advogada e pré-candidata a prefeita de São Gabriel, vereadora Malu Bragança. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado por compartilhar com a gente tanta informação legal, instruir a gente com vários acontecimentos e fatos importantes para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. De fato, é uma realidade difícil, mas também que a gente... Eu costumo falar muito isso, né? Dificuldade sempre vai existir. E se tu escolher olhar para a dificuldade, tu não enxerga a solução. É verdade. Então, assim, eu vou citar o nosso próprio exemplo aqui, do nosso projeto, a nossa Vozcast. Quando a gente começou, a gente não tinha uma conexão de banda larga para começar. A gente fazia os nossos primeiros episódios com uma conexão de dados no celular. Era uma dificuldade? Sim. Ficava ruim? Ficava. Mas a gente precisava começar. E começamos, e tá aí, agora tá evoluindo aos poucos. Então, é bem como tu dissesse, ajeita a casa primeiro, faz os primeiros arranjos, vai começando, depois tu vai elencando as prioridades. Então, mais uma vez eu te agradeço a ter aceito o desafio, o convite, de compartilhar conosco. Muito obrigado, eu acredito que as pessoas vão sair daqui, depois desse nosso bate-papo,
com várias ideias, vários insights. E, claro, eu não vou deixar de perder de falar e deixar sobre a mesa, assim, no ar, uma singela contribuição. Mas em Minas tinha um concurso, um circuito gastronômico. Quem sabe é uma oportunidade para a gente fazer aí a fusão do argentino, dos irmãos que venham aqui, Perfeito. Fomento da nossa gastronomia. É uma possibilidade. Malu, deixa aí para ti livre o microfone, para tu deixar a mensagem que tu queira deixar, mas mais uma vez, muito obrigado. Capaz, Júnior, eu que agradeço o convite para estar aqui. Foi um bate-papo muito bom, né? Eu pude falar de assuntos aqui que talvez as pessoas não tivessem visto a gente abordar esses temas, né? Que bom, isso é uma oportunidade única. É bom poder dialogar com vocês, a Carol e tu aqui, um ambiente super agradável, né? Parabenizo novamente, uma brilhante iniciativa, e que bom que tem isso em São Gabriel, e a nossa cidade está preparada para essas novidades e para tantas outras novidades, e São Gabriel tem que ser um ambiente disso, né? De pessoas que querem fazer acontecer, e vocês são pessoas que querem fazer acontecer e tornaram realidade esse projeto, e isso tenho certeza absoluta que terá ainda mais sucesso. Agradeço a quem acompanhou aqui esse bate-papo, espero ter falado coisas que vão acrescentar a vida dos gabrielenses, né? Sempre digo que política se faz com diálogo, política se faz com bom senso, política se faz próximo das pessoas. E que bom que eu pude ter essa oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha atuação parlamentar, um pouquinho do que eu penso para o futuro de São Gabriel, e espero que a comunidade possa me conhecer um pouquinho mais através dessa iniciativa e que a gente possa sempre em frente, construindo o futuro que São Gabriel precisa, próximo das pessoas e tratando a todos com muita dignidade, muito respeito, porque o nosso povo precisa ser abraçado, ser acolhido e ser tratado como gente. Obrigado, Júnior. Muito obrigado, eu que agradeço. Grande abraço.